Agência Primaz de Comunicação apresenta Entrevista Primaz. Oi pessoal, meu nome é Eduarda Belchior, esta é mais uma Entrevista Primaz, sejam muito bem-vindos. Hoje eu estou aqui com Ingrid Ribeiro, criadora e idealizadora do Baú Recontando. Eu queria dar muito boas-vindas para você, agradecer demais por você ter aceitado o nosso convite. Ai, também agradeço muito, estou muito feliz, ansiosa, mas realmente muito feliz assim, com essa oportunidade de falar um pouquinho do meu trabalho. Ingrid, eu queria pedir, né, antes de tudo, para você falar um pouquinho de você, falar um pouquinho da sua trajetória, né, tanto pessoal quanto profissional. Ai, sim, eu acho que para me apresentar tem que ser de um jeitinho diferente, até pelo Baú Recontando também. Vou começar cantando, pode ser? Claro, vontade. Depois que Conceição chegou, abriu a roda na beira do rio. Depois que Conceição chegou, abriu a roda na beira do rio. Eu sou a boneca mais velha, trazendo em meu canto meu povo e o seu brilho. Ai, que lindo! E assim, peço licença também a história de toda a minha família para estar aqui com vocês, porque o baú é muito sobre isso. Conceição é minha avó, minha avó por parte de mãe. Eu tenho duas avós Marias, Maria da Conceição e Maria Dominga. Mas convivi sempre mais com a avó materna, né, junto com a minha mãe. E o primeiro nome que eu recebi nessa vida, ainda na barriga, eu descobri tem pouco tempo, mas sempre fui muito chamada assim, que é boneca. Boneca. E dessa avó eu sou a primeira neta, né, então eu sou a mais velha por isso. E aí depois que eu nasci, que aí me deram o nome de Ingrid, a minha mãe, né, e meu pai me deram o nome de Ingrid. Esse boneco vem do meu avô, um avô de consideração, mas que me criou também, foi um paizão que eu tive na vida, pai de fé também, que é o José Rafael. E aí ele ficava sempre falando com a minha mãe, a Ingrid, eu falava assim, ele perguntava quando eu tava na barriga ainda, a boneca tá bem? Minha mãe falava assim, o Rafael, eu não quero saber o sexo, vou saber só na hora que nascer. E aí ele perguntava tanto, insistia, mas e a minha boneca tá bem? Até que um dia eu falei assim, quer saber? Tá bem. Mas ela sem ter certeza ainda. E quando nasceu, uma menina. Não tinha outra. Era boneca. E aí, assim, depois passei também a ser chamada, né, de Ingrid Ribeiro. Leva esse nome também da minha família materna também. Não uso tanto sobrenome do meu pai, apesar que eu amo ele muito também. Mas eu sou artista, né? Sou contadora de história hoje. Já recebi também o nome algumas vezes de griot, mesmo achando muito nova, mas é um nome também que eu tento honrar muito enquanto contadora de história. Né, o nome de griot. Eu sou pesquisadora em danças populares, também trabalho como atriz, já trabalhei também algumas vezes e ainda às vezes trabalho, né, em espetáculos infantis, enfim. E nesse processo todo criei o Baú Recontando. Sempre trabalhei muito também com balé clássico, né, durante uma parte, acho que assim, da minha vida, da minha trajetória enquanto artista mesmo, trabalhei muito com balé clássico, como professora. Não consegui ser uma bailarina profissional, porque o corpo brasileiro aqui da pessoa ajuda. E foi, inclusive, por isso que eu comecei a procurar outras danças que me aceitavam muito melhor, assim, né? E aí foi quando eu fui estudar as danças que nasceram aqui na nossa terra, né? Parei de buscar aquela dança que não aceitava tão bem o meu corpo, enfim. E aí fui muito mais feliz, né? Eu me encontrei com os meus e com danças que já pulsavam, né? Forró, por exemplo, sempre dancei forró pela cidade. E agora eu não só danço, mas também, quando é possível, dou umas aulinhas de forró, entre outras, maracatu, coco de roda. Aí fui enveredando e descobrindo um caminho muito novo. O leque assim. abre demais. Muito. Mas é isso. E sigo hoje sobrevivendo muito da arte que eu produzo, né? Assim. E aí criei o Baú, já tem 6 anos. Ano que vem a gente faz 7 aninhos aí do Baú. E criei com o intuito de, primeiro, criar um grupo de contadores de história. Só que no início não consegui formar esse grupo de contadores de história. Ficou só eu sozinha, né, contando história, e agora a gente já tá com um grupo um pouco maior. Não só tem também alguns contadores de história que fazem parte também hoje da rede do Baú, mas a gente tem uns brincantes, a gente trabalha com a recreação também em festas de aniversário, eventos da cidade, né? Então tem um grupo hoje muito maior, músicos que trabalham comigo também nas apresentações, a gente trabalha com o teatro, com a contação de história e com a dança popular brasileira, principalmente. Que lindo. É muito bonito ver você falar com um brilho no olho. Então, vamos lá. Você falou que você é arte educadora, professora de dança, pesquisadora de dança. No seu Instagram você se diz poetisa. Também! E aí eu queria que você falasse um pouquinho mais desse caminho, assim, né? Você já deu uma
belíssima introdução de como, mas como que a arte entrou na sua vida, assim, quando que você percebeu que ela podia ser uma forma de educar, como que você percebeu que você queria que isso fosse parte da sua história, ser arte educadora, assim? Sim. Na escola e na família. Foi realmente nesses dois ambientes, porque assim, a escola sempre me incentivou muito em apresentações, e a minha família sempre me incentivou também muito, não só artisticamente, mas eu acho que para tudo, mas principalmente muito para a leitura. Eles sempre me incentivaram a ler mais cedo. Minha família passou por muitas dificuldades também, então já venho numa outra vivência da família, onde as coisas iriam começar a mudar um pouquinho, mas inclusive muito também por causa dessa educação que a família foi dando, né? De ver novas possibilidades para quem estava vindo. E não ficar também só estático ali no sofrimento que eles passaram, assim. Então, eles foram conseguindo ir abrindo portas para mim, me ensinando a ler muito mais cedo. Minha avó sentava comigo, né? Ela fazia os trabalhos de escola. E aí, eu lembro que na época da formatura do prezinho, né? Antigamente, jardim de infância e maternal, quando eu fui formar, eu já sabia ler. Da turma, era a única que sabia ler. Tanto que eu li uma carta assim pro paraninfo, né, da turma. E aí todo mundo falou assim, mas por que a Ingrid lê tão cedo assim e os outros alunos não estão acompanhando? E aí era por causa desse lugar da família. A família sempre incentivando ali para que eu pudesse ter condições melhores que eles tiveram. Então, a família apoiou muito. E também no ambiente escolar, porque assim, por ter começado a ler muito cedo, então eles incentivaram muito, né? A declamar muitas poesias. Foi assim que eu comecei a querer mais ainda ser poetisa. Mas o meu pai, ele é poeta, né? Ele é um dos músicos hoje em exercício mais antigos da banda União 15 de Novembro também. E meu pai sempre fez também muitas poesias, mas eu não tive muito acesso a todos os poemas dele, assim. Mas eu também queria fazer coisas muito próximas dele. Não consegui, na época, participar tanto da banda, né? Assim, frequentei algumas vezes, tenho um amor, uma paixão enorme pela banda, mas muito pouco. E aí, na escola, todas as apresentações que tinham, vamos chamar a Ingrid. Então, foi vindo muito nesse lugar. Aí, todo mundo foi vendo que eu tinha aptidão, que eu falava bem, que eu escrevia muito bem. Sempre gostei de ler muito, que aí minha mãe me incentivou mais ainda na leitura. Porque minha mãe, faxineira, né? Empregada doméstica. Hoje ela também é costureira, ela que faz as roupas do baú, né? Ela tá crescendo aí também profissionalmente. Mas durante toda essa fase que ela trabalhou muito só como secretária do lar, né? Que a gente diz hoje assim, ela pegava os livros que tinha, né, com essa família, uma família também conhecida aqui em Mariana, que é o pessoal da Esquimóveis, e eles sempre deixavam que ela levasse os livros para casa. Então, ela pegava os livros que eles compravam para ler, eles liam também, mas deixava que ela levasse. Então, eu sempre via minha mãe com os livros enormes. Eu ficava assim, gente, mas como que ela consegue ler aquilo tudo? E aí eu ficava querendo ler também. E na maioria das vezes eram livros muito bons, romances. E aí, assim, eu fui acessando também essa literatura muito rica também, sabe? E foi só aumentando, né, o meu gosto pela leitura. E aí foi chegando a fase também da igreja católica, que entrou muito na minha vida, que meu avô me levava para cantar na igreja, né, na missa. Então ele me arrastava e falava assim, vamos, boneca, você tem que ir comigo. E aí eu sentava lá e ficava lá no salão. E eu venho da comunidade de Santo Antônio, né, da prainha, então muita coisa depois, enquanto festa, né, de Santo Antônio também foi ajudando que eu fosse apresentando cada vez mais, trabalhando esse lado artístico, nas festas de Santo Antônio mesmo, virei festeira uma época. Então, assim, foi bem isso, assim, família, a comunidade também e a escola. Eles que sempre falaram assim, vai, olha só, ela tem um dom, ela tem aptidão, e incentivavam muito mesmo. E de assistir, de aplaudir. Eu, às vezes, ficava em cima da minha casa, no segundo andar, e tentando decorar os textos, não sei o quê, quando eu olhava pra baixo, minha avó e meu avô no pé da escada, chorando. Ai, que lindo! Que são os primeiros fãs, assim, que eu tive, assim, que realmente mais se emocionaram mesmo, e até hoje, né, minha avó ainda viva, meu avô não mais vivo, mas que sempre, assim, tiveram lá desde o iniciozinho, chorando por cada pequena coisinha que eu fazia. Eles sempre me incentivaram muito, assim, então sou muito grata pela família, pela escola, pela comunidade. Esse suporte molda muito quem a gente é, né? E eu vou aproveitar esse gancho, então, para trazer uma pergunta que era mais pro final, mas que não tem como não introduzir agora. Que é, então, você, como você falou, você é da prainha, você se auto-intitula com muito orgulho ser boneca de vó e vô. E eu queria que você falasse um pouco mais, para além desse incentivo, como que essas raízes familiares e de comunidade moldam a artista que você é, assim, que traços que você consegue enxergar desses lugares, dessas pessoas em você como artista?
Então, quando eu fazia só o balé clássico, eu tinha referências que não apoiavam tanto esse lugar, sabe? Eu acho que da família, da comunidade mesmo. O balé clássico é uma dança mais elitizada também, né? Então, o acesso é para poucos. E isso sempre também me incomodou, que inclusive meu próprio acesso foi muito dificultoso sempre. Eu consegui participar de balé porque tinha um projeto na cidade que ofertava balé clássico de graça para todas as crianças que pudessem ir fazer aula. Era um projeto municipal mesmo, da prefeitura, na época quando eu comecei, acho que em 2007. E quando eu fui largando o balé e fui procurando outras formas de me manter como artista, assim, eu fui também indo para esse lugar onde eu me reencontrei, inclusive, com a minha própria família. Porque, por exemplo, quando eu apresentava no balé clássico, minha família nem sempre ia me ver. Só na época que eu estava muito triste com tudo que estava acontecendo, que eu estava vivenciando no balé, que eu já não me sentia mais feliz nas apresentações, no trabalho em si. Aí, eles foram, né, para mostrar que eu era amada. E aí foi um dia que foi um marco, assim, também muito importante, quando uma das apresentações que eles foram, minha família toda, e aí todo mundo com uma camisa escrito vó de bailarina, mãe de bailarina, vó de bailarina, para demonstrar para mim que eles tinham orgulho do que eu era. Mas mesmo assim, foram muitos anos sem eles irem. Precisou doer tanto para todo mundo ver também tudo que eu estava sofrendo e o quanto que essa parte de, às vezes, né, das artes que são elitizadas demais, nem sempre vão acessar quem está ali, né, numa camada um pouco mais baixa ali. E aí, quando eu comecei a estudar as danças, principalmente as danças populares, assim, a contação de história sempre acessei muito bem as pessoas e tudo mais. Mas dançar, quando eu fiz o primeiro vídeo, por exemplo, esse até tá no YouTube, que foi um vídeo onde eu estudei várias danças populares, assim, que eu soltei esse vídeo nas redes, eu dancei com os colares guias do meu avô. Meu avô já tinha falecido na época, e aí minha avó passou os colares dele pra mim. Quando minha avó viu esse vídeo, minha avó se emocionou tanto, ela chorou tanto, pela música, pelo que a música trazia. A minha avó, durante muito tempo, e a minha família também, assim, hoje nem todos são adeptos, né? Por exemplo, a religião de matriz africana, mas a minha avó, ela sempre foi, mas também sempre foi aquele lugar escondido, né? Não era permitido. Então, hoje eu acesso também. E foi muito por causa dessa pesquisa artística que foi me levando para esse lugar. Porque aí, de vez em quando, assim, eu escutava uma música e eu falava assim, gente, essa música aqui eu já ouvi. Alguém lá em casa já cantou, não sei o quê, enfim. E aí fui pegando muito congado também. Minha avó foi congadeira até os 14 anos, quando ela casou e veio para Mariana. Ela fala que foi no enchente aqui acima. Ela chegou aqui, né? Saiu de Amolevade e veio parar em Mariana. Então, por isso que também, depois que Conceição chegou, abriu a roda na beira do rio. Porque a chegada dela, naquela época, ela não estava abrindo a roda em si ainda. Mas ela vivenciou coisas aqui em Mariana, ela participou muito tempo também do terreiro de Dona Diva. E aí, depois disso, então, assim, eu sempre ouvi falar, ouvia muitas histórias, e ouvia os cantos, mas tudo muito escondido. E aí, quando eu venho agora com esse lugar da arte, que começou a me despertar essas sensações, eu falei assim, gente, conheço esse canto, conheço essa dança, isso aqui, eu sei já onde é. Mas, vem de baixo, assim, né? E aí, eu fui lembrando também de algumas coisas. Eu falei assim, vó, e esse canto? Por exemplo, tem um canto que ela cantava muito pra me ninar, que até hoje, às vezes, nos meus dias, se eu estiver muito, muito mal, eu vou, às vezes, no colo dela, ela vai cantar essa música pra mim, ou ela, ou minha mãe, que é assim, brinca, menina, brinca, brinca na areia, vê se você descobre o brinco da mamãe sereia. E aí eu ficava perguntando, gente, que canto é esse? De ninar, que não sei o que, sempre cantei e tudo mais. Mas daí que sereia é essa? E aí depois de pouco tempo agora, eu fui perguntar pra você, essa música surgiu de onde? Essa música de terreiro, né? E aí que eu fui ter certeza que era uma música de terreiro, porque agora, né, a gente tem passado por esse processo de permissões agora, né? Então, com a lei que protege a gente, que a gente pode falar, que a gente pode ir lá, né, e vivenciar essa fé. E sem medo, né? E poder falar, inclusive, em família, porque antes a gente não falava, era tudo no medo, se a gente ia benzer, se ia para algum lugar, se ia para uma consulta, era tudo escondido. Então, a arte foi me fazendo chegar nesse lugar, inclusive, de acessar a minha própria família nesse lugar, né? E mostrar para a família, olha, as coisas mudaram. Então, de novo, de pouquinho em pouquinho, eu, enquanto pessoa negra, no meu seio familiar, estou trazendo algumas liberdades que a gente não tinha, inclusive de vivenciar essa fé. E aí, hoje, eu posso ir, eu posso frequentar, eu posso participar, mas também muita gente pergunta, quanto é que você frequenta? Por enquanto, ainda, o terreiro é o coração do meu avô e da minha avó. Porque o que eu sei, né, é o que eles me ensinam, e o que eu acesso na minha memória também, que eu lembro, nossa, aquele dia eu estava indo para uma consulta.
Eu não sabia. Então, assim, a arte começou, inclusive, a despertar essa permissão dentro de mim. De poder não só vivenciar artisticamente, mas também vivenciar espiritualmente também, tudo que isso fortaleceu sempre a minha família, mas a gente não podia falar antes. Então, me aproximar, né, nesse lugar artístico me permitiu chegar na família desse jeito. E hoje a minha família vai muito mais me assistir em todas as apresentações do que quando eu fazia balé clássico. Porque é algo que eles também se identificam, Se né? identificam. As histórias que eu escolho contar, as músicas que eu canto, as apresentações do baú, normalmente eu sempre começo com um ponto de um canto de congado, né? Que aí eu pego um congado que é o lá, adeus povo bom, adeus, adeus que eu já vou me embora. Pelas águas do mar eu vim, pelas águas do mar vou me embora. Só que eu modifiquei, porque eu também aprendi com um pesquisador, foi muito gentil comigo, o Carlos Melo, que me ensinou que a cultura é viva, né? Ela não é morta. Então, que eu também não preciso 100% cantar sempre do jeito que me foi ensinado, que eu posso adaptar de vez em quando, porque a gente está vivenciando outras realidades também. Sim. Mas que é muito bonito também esse processo de honrar aquilo que veio antes. Então, eu pego, hoje crio algumas canções. A primeira que eu cantei falando da minha avó, ela é maior. É uma música, um pedido de licença também, né? De honrar minha avó, depois eu falo sobre licença. Agora pedimos licença a todo o povo que vem antes. Queremos fazer nossa festa e passa a saber para quem vem adiante. Ela vai aumentando, assim. E aí essa música, mas é um pedido de licença que eu criei, né? Mas muito também pautada ali em músicas que são de matriz africana também, né? A gente pega ali mais próximas do terreiro, assim, principalmente a batida, quando deu vontade de fazer essa música. Sim. Mas eu começo as apresentações do baú com o congado. Aí eu peguei essa música, modifiquei, então na hora que eu chego eu falo, olá, povo bom, e não mais adeus. Pelas águas do rio eu vim, pelas águas do rio conto história. E por que rio e não mar? Porque eu nasci e fui criada às margens do Ribeirão do Carmo, onde Mariana nasceu. Então, é pelas águas do Ribeirão do Carmo, pela história de Mariana, para honrar esse bairro também, que é onde Mariana nasceu, mas é um bairro que é muito mal visto, né, pela nossa sociedade, pela cidade como um todo, mas também um jeito de mostrar para a cidade e para o mundo, que assim, sai ouro ainda dessa comunidade. Não foi só na época, né, que os bandeirantes chegaram aqui, mas hoje o ouro primordial que sai de lá são as pessoas. É a arte que a gente faz, a gente tem tantos artistas maravilhosos. Nossa. Então, assim... É muito rico, né? É isso. Se você souber olhar... Exatamente. Tem fica muito muito ouro, tem muito ouro. Que lindo. E você tem sido ótima nas respostas aqui, que você já vai respondendo tudo que eu queria saber, assim. Muito bonito. Porque eu ia fazer essa pergunta, assim, né? De como o baú reconstrói essa narrativa periférica que... né, que você está contando aqui agora. Eu acho que das coisas que eu vejo, o baú ele demonstra muito essa potencialidade. Tanto ancestral, quanto racial, quanto... Nossa, é muito rico. Esse processo eu venci por quê? Aí vem a parte Ingrid poetisa. Durante muito tempo, eu fiz muitos poemas que falavam, inclusive, dessa realidade ruim, né, que a gente passa ali, da marginalização, enfim, da criminalidade dentro do bairro e tudo mais. Fiz muitos poemas sobre isso. Inclusive, acho que um dos mais, talvez, fortes que eu tenha, não são dois, tem um que se chama Periferia da Vida, que eu falo do tanto que eu tô cansada de estar na periferia da vida. Foi para tentar participar de um curso na época da pandemia, de um curso de audiovisual, alguma coisa assim. E aí eu fiz esse poema. E aí falava desse cansaço, assim, né? De estar na periferia da vida, mas de todas as formas, né? Para acessar qualquer coisa, né? Vindo de onde eu vim. E tem um outro que se chama Ser Família Não é Crime. Esse é um poema que eu não cheguei, acho que nem nunca a publicar mesmo. Eu pedi permissão para minha família uma vez para publicar, numa época de Semana da Consciência Negra, inclusive, sei lá, uns 3, 4 anos atrás, até mais. Só que eu acabei não publicando. Porque eu fui chegando numa fase da minha vida que eu escrevia tanto falando sobre as dificuldades que a gente passava, né, na comunidade de Santo Antônio, na Prainha. E, assim, as pessoas pegavam esses poemas, muitas vezes, e até, às vezes, em eventos da UFOP mesmo, que teve um que eu fiz no evento da UFOP, e aí eu vi que esse poema ficou super famoso, assim, o pessoal pediu permissão, deu permissão, porque eu queria que mudasse aquela realidade. Então, eles levaram para vários fóruns, vários lugares, várias coisas. Só que eu comecei a perceber que esses poemas estavam ficando famosos, a realidade estava ali, né, sendo vista, mas nada estava sendo transformado. E eu falei assim, gente, então de que adianta eu ficar falando do que tá
né, do que eu tô sofrendo todo dia. Esse, por exemplo, era Outros Dias, se eu não me engano, que foi baseado no poema de Sérgio Vaz. Outros Dias, acho que dele eu fiz Novos Dias, não sei, não lembro exatamente o título que eu dei. E aí falava sobre a tristeza mesmo, né, das dificuldades de você querer fazer uma comida, aí você chega em casa e descobre que não tem gás. E aí foi uma situação que eu estava passando nessa semana, quando eu fiz esse poema. E aí eu já estava morando na parte de cima da casa da minha avó, eu e meu irmão, a gente tentando se cuidar, e a gente jovens ainda, né, tipo, saindo da adolescência ali. Então, assim, muitas dificuldades. E nada modificava, não adiantava nada. E assim, eu achava até importante, eu falava assim, nossa, teve uma vez que eu estava no trabalho, chegou um monte de gente, assim, no meu trabalho, pedia autorização. Pessoal da assistência social, da UFOP, e tal, para eu assinar o documento e eles usarem esse poema no fórum e tal. Eu falei, gente, nossa, então agora o negócio tá crescendo, né? Vai modificar a realidade. E não mudou. E aí eu falei assim, então pra quê que eu tô falando dessas dores? Aí eu parei de querer ser conhecida como a Ingrid também, que era irmã de um jovem, né, que foi traficante, que passou por várias questões, assim, fez muitas coisas que não são boas e que vem da prainha. Não quero mais ser só essa Ingrid, que só tem tudo, uma vida de muito dor e sofrimento. Porque não era só por isso, porque quando eu olhava pra dentro de casa, era o abraço da avó, era a comida que todo mundo sempre repartiu nas maiores dificuldades daquele bairro, por exemplo, né? Muito tempo atrás, na época que a minha avó chegou aqui, eu escuto muito dessas histórias dela, das vizinhas ali que me criaram, né? Eu tenho muito respeito por todas essas mais velhas lá. Algumas hoje, né, já inclusive até faleceram, mas que me ensinaram sobre partilha, porque elas passavam muita fome, muitas famílias, quando chegaram aqui, um tempo atrás, assim. E aí, ninguém tinha o que comer. Mas se uma família recebesse uma lata de comida, porque às vezes alguém no centro tivesse doado essa comida, era aquelas latas de óleo antiga, né? Então, vinha uma lata de óleo antiga daquelas, cheia de comida. Então, 1 litro de comida. Arroz, um arroz com feijão tudo misturado ali, também que vinha igual, né? E aí recebia, isso dividia para cerca de 3, 4 famílias com não sei quantos filhos. Então, assim, pegava ali, né, do Maria Branca, mais próximas da minha casa ali, e elas dividiam. E aí eu ficava assim, gente, como que uma lata de comida dava comida para tanta gente? Então, a essência do baú também é muito nesse lugar. Tudo que eu tentei fazer enquanto empresa, eu tento fazer hoje também, que a gente agora é uma empresa, é não só também olhar a Ingrid, porque não tem como a Ingrid chegar em todos esses lugares se eu não tenho todas essas pessoas que fazem tudo para que eu... A minha roupa, os adereços, enfim. Então, assim, o baú vem desse lugar por causa disso. É pouco, hoje o que eu tenho também. Mas o pouco que eu tô tendo, eu aprendi com essas pessoas antes da comunidade, que assim, a gente consegue atingir a comunidade toda. Mas às vezes é um pouco que é tanto também, né? Exatamente. Às vezes é um pouco que é muito, porque tudo, às na vezes quem verdade. acha que tem tudo não Não tem, tem, não. não tem esse carinho de É. família que você tem ali com seus avós, com as pessoas da comunidade, ou tem as trocas que você tem com o baú, assim, então... E aí troquei. Parei de fazer os poemas. Guardei todos os poemas, na verdade. Estão guardadinhos. Todos esses poemas, né, dessas dores, enfim. Inclusive, esse Ser Família Não É Crime foi uma época quando eu comecei a passar certas situações de preconceito mesmo por ser parente de um presidiário e ex-presidiário. Porque também, se tivesse preso ou se estivesse fora, sempre era um problema, porque eu era parente dele, tinha amigos, né? Então, assim, teve trabalhos que às vezes eu tava, e às vezes o fato de estar com essas pessoas, dessas pessoas irem até próximo do trabalho, então, assim, trazia certos estranhamentos. Então, por isso que eu fiz esse poema, né? Ser Família Não É Crime, que é uma campanha também que tem Desencarcera Minas, né? E aí eu pedi também, na época, permissão para eles, posso colocar o nome, né, que vocês usam na campanha de vocês para esse poema que eu fiz? Aí elas leram, né, autorizaram na época, Terezinha, foi muito legal. E aí, guardei. E comecei a falar das coisas boas. E aí, quando eu comecei a falar das coisas boas, foi onde realmente eu consegui trazer mudança para minha vida e para a vida da minha comunidade. Porque as pessoas começaram a ficar assim, poxa, olha só, tem tudo isso ali. Aí na hora que eu começo a cantar e de repente você, não, mas que voz, que não sei o quê. E de onde que essa menina é? Ah, da prainha. O quê? Da prainha? E aí hoje então, né, tendo uma empresa mesmo que gera renda, né, a gente tem os brincantes, que aí o contrato são freelancers, mas eu consigo contratar eles, as artesãs que fazem os artesanatos para mim, e aí todo mundo fica assim, puxa, mas da prainha surgiu uma empresa, e uma empresa que trabalha com algo também que hoje nem sempre é tão valorizado, que é a arte, a cultura, e mesmo assim, saindo da praia, eu consegui fazer uma empresa que consegue valorizar muito bem
né, assim, e por causa disso, por causa de toda essa essência, porque não é simplesmente só fazer uma arte, mas tem esse lado cultural, ancestral mesmo, que a minha comunidade e a minha família embasam. Então, assim, eles que dão valor, né, à arte que eu faço. Sim. E isso é muito bonito. Muito, tipo assim, você falando, ai, não quero ser conhecida como Ingrid só a que sofre, né? Mas acho que muito legal você se entender também como alguém que não é só essa faceta, né? Que tem várias de você. Que acho que assim como a cultura, a gente também é vivo, né? A gente Sim. consegue ir se alterando e se transformando, né? E que lindo, assim, eu vou puxar uma pergunta de... Os seus poemas, você já falou dos cantos, da sua religião, né, das influências dos seus avós, assim, mas os seus poemas, eles de alguma forma interferem no conteúdo que você leva com o baú? No sentido, tipo, nas contações de histórias, nas brincadeiras, você consegue dar algum exemplo de algum poema e a atividade que você conseguiu extrair dele, assim? Olha, eu acho que os poemas eu não utilizo tanto assim Uhum, nas apresentações. sim. Eles realmente acabam ficando muito mais guardados. Hoje que, inclusive, eu voltei a expor um pouco mais os poemas, inclusive até através das redes sociais. Então, de vez em quando, eu posto alguns poemas ali, até na minha rede mais pessoal, assim. Uhum, No baú mesmo, por exemplo, são poucos, assim, os poemas que eu utilizei. Às vezes, quando tem alguma data específica que me suscita algum poema, eu faço, mas muito pouco. Eu acho que esse lugar do poema, e principalmente esse lugar da rima, né? Eu penso mais uhum, estruturalmente, assim, do poema. Quando passou a me auxiliar, porque eu também, desde muito nova, fiquei declamando os poemas e aprendendo a escrever poesia, muito. uhum, E aí me ajuda nas composições hoje, uhum, né? Nas composições. Então, assim, se eu quero fazer uma música que às vezes, né, quadrinhas, que às vezes a gente precisa ali rimar para poder fazer, então eu acredito que aí nisso me auxilia ter tido tanta experiência escrevendo poemas. uhum, Mas ele não altera, assim, muita coisa, não. Não altera. Ou então tem algo que eu sinto que eu trago dessa fase que eu declamei muitos poemas, é a uhum, questão da propuratória, né? A forma como eu falo, né? Quando uhum, eu vou contar as histórias, então eu trago esse encantamento que o poema me traz. Porque, assim, eu me encanto muito em ler poemas, em fazer também. Na hora que eu termino ali, aí eu começo a ler e ver aquele tiozinho, assim, do poema, que é muito gostoso. Sempre gostei muito de cordel também, né? A uhum. métrica do cordel. É muito bonito. E dá aquela melodia, né? Então, assim, as histórias eu acho que é isso. Quando eu tenho a possibilidade de ir cada vez mais treinando, vai chegando nesse lugar, assim, meio que vai tendo um tom, né? Uma melodiazinha, assim, na forma como eu conto história. É algo que se Então, eu acho conecta que muito naturalmente. então eu chego muito nesse lugar. Mas os poemas em si mesmo, não. Hoje, talvez com essas composições, chegam nesse lugar de trazer um pouco mais da história e tudo. Essa própria música, né, que você pediu de licença, depois eu falo das pessoas que vieram antes, mas aí eu falo sobre as pessoas que viveram na Mata e no Rio. Uhum, Não se esqueça nunca, meu filho, do teu povo da mata e do rio. Foi eles que ajudou o teu povo que vem lá da África, lá no navio. E o que que é esse povo do rio e esse povo, né, da mata? São os uhum, indígenas. sim. Então é um pedido, um canto que traz esse lugar da licença para minha família, para minha história, para minha avó, Uhum, né, para o meu bairro também. E para todas as pessoas da cidade de Mariana, quando eu trago essa menção, né, desse rio, depois que Conceição chegou, abriu a roda na beira do rio. Então, assim, tudo que eu pude vivenciar, né, assim, dentro dessa comunidade, dentro da cidade, né, na beira do rio, então eu trago ali. Mas quando eu venho trazendo essa parte, eu já falo do povo da mata, que são os indígenas, os povos originários. Aí o povo do rio é o povo que chegou pelo mar e foi subir no rio para poder achar o ouro, né, que uhum, são os africanos que vieram por causa da escravidão, mas que tinham um saber que os brancos não tinham na época da colonização. Então, por uhum, isso que eles subiram o rio e chegaram onde tinha ouro. E por que que os indígenas estavam comentando muito isso lá no Rio também, assim, nas últimas apresentações que eu fiz, sobre essa sabedoria, né, que a gente não tem acesso, e agora também que eu estou tendo acesso a saber
tudo que o povo negro, né, e até o povo originário também, trouxe de saber, assim, para que a gente esteja onde a gente está hoje, inclusive, né, para que nem todo mundo tenha morrido, né, na época da escravidão, inclusive. Então, as ervas que curam, que foram curando as pessoas, mantendo com que eles continuassem trabalhando e buscassem formas de se libertar. Então, assim, nessa parte da música é tudo isso que eu evoco, assim. E aí vai seguindo a música e fala sobre o Ori. Cuidado, meu filho. Ori não é para destruir. Foi feito para viver na terra, cuidando bem dela para o povo a caminho. Então, assim, esse lugar também de entender que a gente está aqui para ser pessoas melhores, para viver em harmonia. Não que a gente vai ser sempre bom 100% o tempo inteiro, né? Mas que a gente está aqui para aprender uns com os outros. Que sim, a gente vai errar. Muito. Nós fomos feitos para isso, Muito, né? mas feitos para isso. E como que a gente consegue aprender enquanto comunidade a viver junto, né? Então, assim, hoje eu tenho essa facilidade de fazer essas composições, né? São composições que eu comecei a utilizar, inclusive, muito nessas aulas, né, que eu dou. Então, para abrir os momentos de aulas, e principalmente também da dança popular, né? Hoje eu dou aula de dança popular em 2 espaços, né, mais periodicamente, na comunidade de Santa Efigênia, lá no Quilombo de Santa Efigênia, em Forquim, e para o grupo de Colinas. Eu dou aula de dança popular para elas, e também, elas e eles, também temos homens maravilhosos, meu par favorito de dança, inclusive, que é o seu Alado. Um abraço enorme para toda a comunidade, que sempre me recebeu muito bem, assim. E do tanto que eles também me fortalecem, que ali é uma troca, não é só eu que ensino, eles que me ensinam mais. E um outro espaço que eu dou também de dança popular e que eu utilizo essas músicas que eu estou compondo muito, né, que são normalmente os primeiros a receberem, é na comunidade da Figueira. Né? Então, assim, é uma comunidade também que abraçou esse trabalho e a gente tem trocas também muito maravilhosas. Eu lembro que a primeira vez que eu fui dar aula lá e eu trouxe esse canto, né, para me apresentar e tudo, e aí de repente eles ficaram tão felizes porque eu fui com um tambor, que a aula que era de dança passou a ser aula de música. Porque eles começaram a cantar sobre o fluxo, entender, ler o espaço, né? E eles começaram a cantar, mas por causa da essência do congado, que é forte. Então eles começaram a cantar músicas de congado. E aí eu falei assim, bom, tô com o tambor aqui, vou seguir com o tambor. E ficou um tempão. Aí chegou na segunda aula, eu fui sem o tambor. Eles estão assim, uai, tia, mas cadê o tambor? Eu falei assim, então, a nossa aula de dança. Eu sei que vocês ficaram muito felizes. Eu também fiquei maravilhada, porque assim, nossa, tem pessoas ali com vozes, ai, arrepiava. Então assim, foi muito gostoso também vivenciar esse lugar e desse corpo que movimenta ainda assim, mesmo que seja cantando, mas ver eles batendo palma, eles cantando e tudo. Então foi muito incrível. E essa ligação também, né, que eu tenho com o congado é muito forte, então eu fiquei muito feliz de poder ter esse momento com eles. Mas eles são normalmente as pessoas que têm recebido sempre primeiro essas composições, né, por enquanto. E aí a gente sempre tem também a intenção de levar para os shows, né, porque a gente tem uma banda também musical. É a pessoa que tem muitas coisas, né? Às vezes multitarefas. O que você faz? Esqueço de algumas. Esqueço de algumas. Mas a gente tem a banda musical e a ideia é que com o tempo a gente tenha mais músicas autorais. Tanto para levar a própria história, né, da minha comunidade, para além e para continuar fortalecendo esse lugar para as pessoas verem o que o bairro Santo Antônio, o que a Prainha tem de bom, né? Assim como muitos outros artistas também fazem, né, de mostrar esse outro lado que é muito maior do que a criminalidade que a gente tem naquele bairro. Então, assim, eu me somo a esses artistas também que já estavam nessa caminhada para poder fazer essa movimentação. Então, a gente, né, eu tenho cada vez mais feito algumas composições para isso, para falar, né, do meu povo. Por isso que eu sou a boneca mais velha, trazendo em meu canto o meu povo e o seu brilho. Né, que é isso que eu quero fazer. E aí a gente quer, aos poucos, ter músicas mais autorais dentro do show do baú, assim. E aí eu tenho uma pesquisa que eu faço também com relação aos toques, aos cantos. E aí nisso somam músicos que são da cidade, que me apoiam muito nesse lugar. Então a gente tem, por exemplo, Marcelo Magrão, Thiago Valentim, Samuel, Kleber Samuel. Tem também um capoeirista que veio morar, que agora já está virando marianense também, agora na verdade de Ouro Preto, né? Que é o Gabriel Cafuso, mas também, assim, participa muito do Xalufã, né? Do grupo de capoeira. Há muitos anos que ele fortalece esse grupo, que o mestre Damião vem da mesma comunidade que a minha. Então, assim, eu fico muito feliz também de ter esses músicos, mesmo que nem 100% eles sejam daqui, mas que fortalecem a minha história.
ou que de alguma forma a gente também vai se encontrando enquanto povo, né? Uhum. E que vai se fortalecendo. Então, eu tenho essa honra também de ter, assim, vários músicos hoje que apoiam essa pesquisa, que me ensinam a tocar o tambor direito. Para que você possa passar para as crianças. Exatamente, exatamente. Até quando eu toco errado, eu falei assim, gente, olha, eu tô tocando só desse jeito aqui, todas as músicas, porque a tia não sabe tocar todas as músicas. Mas, quem sabe, né, a escola consiga trazer em breve aí, eu junto com todos os músicos tocam comigo. Aí vocês vão ver o que é o maracatu de verdade, porque eles fazem a batida certinho, porque para cada música tem uma batida diferente. E no show do baú a gente pega várias, né, toques diferentes. O congado, o maracatu, o coco de roda, a gente tem a ciranda também, que a gente vai trabalhando. Então, assim, do mesmo jeito que eu acho que eu faço muitas coisas, eu trouxe isso pra dentro do baú, né, dos serviços. Aí o serviço também... Tudo agrega. Sim, tudo a gente pega muito, assim. Mas também com muito respeito, com muita sabedoria, assim. E nesse lugar de propagar a nossa cultura, né? De fortalecer, de manter também. E de suscitar nos mais novos que estão vindo aí vontade. Nossa, eu quero aprender. Porque hoje em dia a gente tem sempre muitas crianças que querem entrar debaixo do boi das flores. Né? Que agora virou uma manifestação que também está... cada vez ficando mais forte, né, dentro da comunidade, né? Uhum. Hoje eu não sou conhecida como a tia Ingrid só da prainha, mas sou muito mais conhecida como a tia Ingrid do balé, às vezes ainda, porque eu ainda dou aula numa escola particular aqui de Mariana também, que abraça a Ingrid dessa forma muito plural, né, que é o Doce Infância. Mas tem também esse lugar, assim, de ser conhecida não só na comunidade, mas em outros lugares, como a tia do boi. Às vezes eu tô passando na rua e escuto alguém falando assim, olha lá, mãe, a tia do boi. No ônibus, e algumas pessoas ficam bravas assim, cara, que isso, menino? Como esse tia do boi? Não, porque ela tem um boi das flores e o boi dela dança. A criança na forma pura, né? Fala, na hora que vê, já gritou. E aí, usando cabelos coloridos, então, tem ficado mais forte, assim, isso, né? Então, é bem legal, assim, hoje ser reconhecida, principalmente como a tia do baú ou a tia do boi. É uma das coisas que eu mais escuto hoje, assim, às vezes andando pela cidade, eu fico muito feliz de ter ressignificado uma história, ter mostrado para além, assim, do que a Ingrid é. Ai, que bom. E aí, aproveitando isso também, né, de o baú tá crescendo e coisas de representatividade, como é que foi para você fazer parte do Expo Favela do ano passado? Que sempre foi um sonho, de repente, participar, representar a comunidade ali? Qual foi o sentimento que te evocou estar presente ali? Olha, no início, assim, eu conheci muito a Expo Favela por causa do movimento Marianas Mulheres que Inspiram, né? Então, assim, a gente tem essa referência por causa da Marciele. Entrei pro grupo e tudo, né, das Marianas, participo um pouco, assim, do grupo. Mas quando eu vi essa possibilidade, né, da Expo Favela, querendo ou não vir da comunidade Santo Antônio, né, da prainha, da favela, então assim, a gente fica naquele lugar, cara, e se eu chegar lá, né, eu vou virar referência pra mim, mas também eu vou virar referência para as outras pessoas da minha comunidade, pra minha família. E eu também sempre, desde muito nova, quando eu comecei a mexer muito com arte mesmo, minha família sempre também foi daquela que falou assim, você tem que ficar famosa. Você tem que ficar famosa porque toda pessoa que canta, né, antigamente tinha muito disso, né, o cantor acendia, ajudava a família toda. E eu sou dessa geração. Se eu ficar muito famosa, eu vou ajudar a minha família, porque a minha geração é essa. Né? Então, assim, vou ajudar minha família, vou ajudar minha comunidade. Então, esse é o processo, sabe, que eu vivenci. Então, são pequenas oportunidades que a gente vê de, tipo assim, de subir no degraus, realmente, de fato, para ficar famoso. Mas ficar famoso em que lugar? De manter alguns sonhos que a gente já está realizando e também como portas de abrir para outros sonhos que a gente ainda tem vontade de fazer. Na época, eu estava com um projeto na comunidade, que era o Baú Ensina, em parceria junto com a Alferes. Então, eu dava aulas no Alferes, fiquei durante 6 meses dando aula voluntariamente, depois a gente conseguiu uma verba para uma empresa da cidade que resolveu patrocinar o projeto, graças, inclusive, à professora e diretora também, né, do Doce Infância, Vanessa, num evento de empresa, ela falou assim, Tiago, você tem que ir. Vanessa sempre foi muito incentivadora, assim, por isso que eu tenho muita alegria também de ser uma escola privada, mas que é apoiadora mesmo do baú, inclusive tá na nossa camisa, a gente tem a camisa agora com o logo dos nossos apoiadores, e aí ela é uma apoiadora, assim, porque nesse dia ela falou assim, você tem que ir, eu fui. Chego lá, ela falou assim, conversando com umas pessoas,
na época ela começou como empresa, falou assim, a gente tem um dinheiro para poder investir em projeto, mas a gente não sabe qual projeto. Ué, mas se vocês têm dinheiro, Thiago está dando aula de graça lá na Bahia, e o projeto dela é foda. Aí foi juntando as duas assim, eu com a moça, e aí nesse dia a gente realizou esse sonho, tem um vídeo icônico, assim, deu e a Thiago Vanessa cantando a música da Xuxa, Lua lá do céu, faz brilhar, e a gente chorando, porque a gente ia conseguir nesse dia, né, com o apoio dela, uma verba para pagar os professores, então ia começar a aumentar a quantidade de oficinas que tinham na oferta, porque até então era só o balé, o teatro e comigo, né? Então, assim, eu tinha o forró também, a zumba, mas a gente poderia aumentar, né? E eu chamar outros professores e ofertar outros cursos para além desse. E aí, eu também poderia ficar mais dentro só da minha comunidade e sair de uma outra empresa que eu também tenho muito carinho também, pelo tempo que eu passei lá, que foi no Skindô, mas eu queria ficar na minha comunidade e fazer projetos como que eles têm, né? No passagem, Sim. lá. Sim. E aí eu falei assim, gente, a gente conseguiu essa verba, conseguimos pagar durante 5 meses, fazendo projeto, todos os professores recebendo, foi muito bacana. Só que aí chegou a Expo Favela e falou assim, agora, mais uma possibilidade de mais gente ver e quem sabe a gente manter o projeto, porque seria até dezembro esse financiamento. Sim. E pronto, seguinte, tanto que inclusive chegou esse ano a gente não conseguiu manter esse projeto, falta de financiamento. E aí eu falei assim, vou. Mas aí aconteceu uma coisinha um pouco diferente. Que foi muito nesse lugar, né? De ser mais vista para poder, inclusive, manter e criar novos sonhos, coisas novas no baú. Mas aí eu falei assim, quero levar minhas crianças. Não oferece. Aí, de repente, eu falei assim, não consigo. Vou arrumar um ônibus, vou chamar... Não, porque, uai, se é o evento também que Mariana, as Mulheres do Espírito, tá participando, a Marcele nasceu aqui, né, do Cabão, não sei o quê. A Mariana, de cidade, tem que estar lá representando, gente. Com certeza. E aí, comecei a fazer um auê na cidade. Falei assim, gente, ó, Mariana não vai. E eu falei, vamos. Aí, o pessoal da prefeitura apoiou, e a gente conseguiu um ônibus, levamos várias pessoas. E aí, eu não consegui levar todos os alunos, mas levei 4 alunos. E aí, isso foi incrível também, assim, para a comunidade. Então, assim, mais do que estar lá com empresa, que foi mais um aval, assim, para minha empresa que, no caso, estava dando certo, que é esse selo que você recebe, né, como um empreendimento de sucesso. Uhum. E, de novo, esse lugar, assim, né, de trabalhar com artista, com cultural, que é mais difícil, e cada vez mais recebendo esses selos, né, assim, vão validando o trabalho para que a gente continue acontecendo. Mas, para mim, o mais gostoso foi ver aquelas crianças correndo de um lado para o outro. E aí elas iam participando de tudo, e aí tinha vários lugares com degustação, assim, e aí de repente elas chegaram na minha estante e falaram assim, Tiago, você não vai sair daí não? Eles estão dando um monte de coisa de graça, e aí tem vários brindes, não sei o que. Eu falei assim, então meninas, lembra que a Tia Ingrid veio porque o baú foi selecionado, eu tô aqui apresentando o baú pras pessoas, então não posso sair daqui. Aí elas, não. Eu falei assim, não, então peraí que nós vamos fazer um negócio. Aí elas saíram correndo e começaram a trazer todas as coisas de degustação. Tudo. E aí elas foram trazendo tudo, os brindes. Porque aí também esse lugar que a gente cria entre a gente, né? Que elas falaram assim, nossa, Tia Ingrid não pôde sair de lá. Mas ela trouxe a gente aqui. Uhum. E aí elas foram levar. Aí eu deixei chorar. A emoção vem de família. Demais. Nossa, aí minha avó, culpa da minha avó, mas assim, acho que todas. A família chorona, é aquela família o tempo inteiro, todo mundo assim, liga do nada. Se vê uma foto antiga, manda foto, olha como é que você era lindo. Aí você continua lindo, mas olha só. Isso é precioso demais. Ali tem esse lugar de realmente exaltar, né, assim, a nossa essência, nossa beleza, tudo que a gente é o tempo todo, na minha família toda. E aí chora. Cada vez que isso acontece é um chororô. Porque começa falando de um, de repente tá falando de todos, e aí de repente tá todo mundo chorando no grupo de WhatsApp, ou pessoalmente mesmo, enquanto na rua, não, fulano, todo dia encontrei falando do seu trabalho, não sei o que, eu dando a chorar. Aí eu choro na hora que tá explicando. Mas é de família. Se chororô Mas que relacionamento bonito que você consegue criar com seus alunos também, né? É muito legal. Mas, e foi isso, assim, eu sempre tentei trabalhar muito nesse lugar enquanto arte educadora, muito lugar do respeito. Uhum. Eu acho que, ainda mais vindo de onde eu venho, mas a gente tem que ter, sim, o respeito por qualquer pessoa. E isso foi me ensinado a ter o respeito como? Pelos mais velhos. Com certeza. Eu peço bênção por um monte de gente até hoje na minha comunidade. Só que tô grande. Mas esse lugar desse respeito, de aprender com a mais velha ali, de realmente reverenciar, isso foi ensinado. Então, até hoje eu peço bênção por um monte de gente. Uhum. E aí, isso eu tento passar pros meus alunos, assim. Você tem que respeitar, você tem que ter carinho também pelas pessoas. E tem um lugar também que eu acho muito primordial, que é todo mundo por todo mundo também. Às vezes, quando eu saio com as crianças da comunidade, ia pra algum lugar, e aí elas falavam assim, então você vai cuidar da gente? Eu não. Eu vou cuidar de mim.
todo mundo vai cuidar de todo mundo. Não é eu vou cuidar sozinha só porque igual teve vez que a gente levei eles no teatro pra assistir uma peça de balé da primeira escola que me formou, assim. E aí foram várias crianças e tudo mais. Ela falou assim, a gente vai e como? Eu falei assim, nós vamos ir a pé. E aí todo mundo falou assim, mas a gente é muita criança. Eu falei assim, mas tem as crianças que são mais velhas que tem que cuidar dos mais novos. Senão, eu não vou levar. E isso é um lugar de ensinar um certo respeito também por regras mesmo, por certas outras possibilidades de estar em outros lugares. Igual essas 4 crianças também que eu levei. Eu já estava em Belo Horizonte quando eu defini as 4 crianças que iriam. E eu falei assim, quais dessas crianças que hoje estão no projeto, que eu sei que vão vir com a minha tia, vão obedecer ela e vão ficar com ela até chegar, ficar comigo e voltar, tranquilidade. Então, por isso que todo mundo tem que saber de cuidar de todo mundo. E essas cuidam de outras alunos, assim, quando estão, né, na aula. Então, esse lugar, assim, pra mim é muito primordial da socialização mesmo, né? Isso pra mim é socializar. Com certeza. Né? Não é só eu que tenho que cuidar porque eu sou professora e eu tenho que ter resposta realmente de tudo. Não. Aí vem esse lugar também que eu acho que é um pouquinho diferente, né? Dessa arte e educação. Dentro do lugar, assim, da cultura popular, é comunitário, é todo mundo junto. E aí sim também a gente consegue crescer, a gente consegue respeitar os espaços, porque todo mundo tem que cuidar de tudo e de todos. Né? Então não é sobre um só. E como que a gente vai vencendo isso também? É fácil todo dia? Não. Mas é possível, é possível. E é um processo bonito. E acho que isso diz muito do que você acha que é educar, né? E aí eu queria saber se você acha que a educação tradicional precisa ter um pouco mais de olhos atentos, assim, para arte e educação. Olha, eu acho que hoje a educação nossa, ela tá muito difícil, sabe? A educação que eu tive na escola, ela foi muito prazerosa, ela foi bonita, ela foi afetiva, porque os professores tinham tempo para ser afetivos. Né, assim, ser carinhosos com os alunos, ter tempo mesmo para sentar ali na sala de aula, vamos fazer, e esperar o aluno ter o tempo dele fazer. Hoje em dia, não. Porque o sistema educacional, do jeito que ele está posto hoje, os professores têm que fazer tanta coisa, mas tanta coisa, que o momento que eles vão ter que ir com o aluno, foi se perdendo. Então, eu acho que é muito difícil para os professores, não acredito que é esse lugar, assim, os professores são maus, eles estão cansados, muito cansados. E a escola como um todo, não só os professores, mas a gestão da escola. Nossa, você fica na escola um dia, fica na porta, assim, acho que todo mundo podia passar por essa experiência um dia, sentar na porta da sala de direção. Imagina o que não deva ser. Quantos pais indo lá, indo brigar, indo pra cima, né, assim, por causa de coisas muito pequenas, né, e sem olhar realmente a realidade da escola como um todo, tudo que eles estão tendo que passar para ensinar o básico e não conseguem ensinar o básico. Porque eles não têm tempo para isso, porque tem que entregar 1001 relatórios, porque os alunos têm que fazer 1001 provas. Então, assim, eu acho que não é nem a arte e educação que precisa, mas assim, esse lugar da educação mesmo, formal, hoje é muito difícil. E aí, quando a gente tem processos, né, arte educacionais em outros espaços, a gente tem facilidades por esse lugar. Primeiro também porque normalmente os espaços de arte e educação costumam ser diferentes. Não são do ambiente escolar. Porque também, assim, quando você tem uma arte e educação dentro da escola, é uma missão. É uma missão, você sai do ensino regular ali, dentro do mesmo espaço escolar, a criança já fica ali, por exemplo, né, vai ficar no contraturno, e ela vai manter naquele mesmo espaço, aí ela vai ter que fazer uma artística, não sei o quê. Mas é aquele corpo que tá cansado de ver aquelas paredes, ver aquela coisa. O mesmo ambiente, difícil, né? É muito difícil. Então, assim, eu admiro muito quem consegue. Rezo muito por eles. Quando é possível, né, tento também trazer mudanças para esses lugares, mas eu acho uma coisa muito complicada, muito difícil, sabe? E quando a gente está nesses espaços que são diferentes, igual quando eu dei aula no projeto Alferes, quando eu dava aula em Cachoeira do Brumato também, um projeto que a gente fez há um tempo atrás, uma casa cultural, com uma grande amiga, Elaine de Freitas, que também sempre foi uma impulsionadora muito grande do baú no início, são ambientes completamente mais afetuosos, comunitários mesmo. Então, a gente passa por outras possibilidades. E aí, para a gente é livre, inclusive, ensinar sobre regras de convivência, que hoje são tão necessárias, né? Que se a gente tem boas regras de convivência, vai crescendo ali em ambientes mais tranquilos, a gente não chega também a esses adultos muito nervosos, bravos o tempo inteiro no trânsito da vida. A gente se torna mais, né, paciente. Sim. Então, eu acho que essa diferença de espaços, né, de possibilidades que você tem nos espaços é muito grande. Inclusive, quando eu vou nas escolas,
no início era muito difícil. As professoras nem sempre ficavam tão felizes, porque já tá um caos a escola. Aí chega a pessoa, não, mas vai vir para fazer apresentação, agora vai ser mais um caos, vai atrasar a rotina, vai atrasar uma prova, não sei o quê, tudo Que mais. elas ficam, querendo ou não, ficam eufóricas o dia inteiro, né? Pensando no que aconteceu. Sim, não, até pela própria rotina. Ter que parar, porque se você tem os prazos, né? Então, assim, até isso, você tem prazo, então você não pode, às vezes, abrir espaço para vir uma apresentação artística cultural, que vai ser até muito mais valiosa, mas o contexto que a gente vive educacional hoje, às vezes impede. Aí a direção da escola diz assim, o quê? Eu vou receber hoje, nesse caos que tá? Não, a prova mais importante para isso aqui eu tenho que mandar para o município, para o estado, enfim. Então, assim, é difícil nesse lugar, sabe? E aí, no início, eu tinha muitas restrições, assim, com, às vezes, algumas escolas, alguns professores. E aí, depois, comecei a apresentar e falei assim, poxa, não, mas o negócio dela ali é bom. E aí, ela vem também e ela deixa os meninos arrasar. E aí, de repente, ela vai e canta todo mundo da calma. Como um canto de sereia. E para mim é fácil, e as professoras hoje, elas comentam muito disso, elas ficam assim, nossa, mas como que você consegue? E aí eu sempre falo muito também para elas, que não é culpa delas, assim, não é que elas não conseguem, elas conseguiriam. Mas hoje é isso, o sistema não permite. Tanto que, por exemplo, eu dei um curso no ano passado, também que se chamava Bal Ensina, mas esse foi muito pautado em 3 oficinas que eu dei, de contação de história. Então, a gente ia formar um grupo de 20 contadores de história. Foi via edital que a gente conseguiu a verba para fazer isso. 8 pessoas para trabalhar com pintura facial e 60 pessoas para, quem sabe, depois dessas 60 pessoas participassem da aula de dança popular brasileira, a gente formasse um grupo de pesquisa. Essa era a ideia inicial. De dança popular brasileira, não consegui muito público para participar. Então, levei também para uma comunidade mais afastada, que foi a comunidade de Pombal, distrito, que aí foi muito legal. As crianças amaram. E aí, minha mãe fez sites, assim, para cada um desses cursos também tinha uma verba destinada ou para um adereço, e no caso da pintura facial, cada pessoa recebia uma maleta com os itens básicos para fazer a pintura facial, E aí, porque eu tava saindo da pintura facial, já não conseguia atender mais. E eu tenho essa demanda para festa de aniversário, eventos, né? Então, de pintura facial. E aí, desse curso, dessas 8 pessoas que participaram do curso com a gente tem a Tati, que hoje, inclusive, ela fez outros cursos, inclusive, para se especializar. Ela tem um Instagram agora só voltado para pintura facial, que é da comunidade Santo Antônio, né? Ela é da Prainha, então ela começou a se profissionalizar mais ainda nesse processo. Então, ela fez esse curso com a gente. A Giovana já tinha uma mínima aptidão, mas aí ela melhorou mais ainda nesse curso e também saiu com a maleta e continua trabalhando com a gente. A Alice e... Ai, fiquei no dúvida qual foi a quarta. Ai, fiquei. Mas, enfim, a gente ficou com 4 pessoas trabalhando com pintura facial. E aí, elas saíram com material para trabalhar. Não só para mim, mas para outras pessoas. Que aí a gente vai ter que fazer o curso de novo, porque também já não tá dando conta. Mas a gente fez esse. E quando chega no de contação de história, o público-alvo era quem? Professores e professoras da rede pública, principalmente. Porque eu não dou conta de atender todas as escolas da cidade. E aí, os professores e as professoras têm tempo para ir fazer oficinas assim? Não tem. Não tem. Então, assim, eu sempre deixo essa mensagem muito para elas, que não é culpa delas, né? É o sistema que, infelizmente, aprisiona elas também nesse lugar, e, inclusive, delas não despertarem o que elas têm de melhor. Porque se elas se prestaram a esse serviço, seja homem, seja mulher, se prestaram à educação, são pessoas valiosíssimas. Demais. E tem essa missão. Que exige um querer muito grande, né, para ser da educação. Então, assim, só não são melhores e mais potentes porque o sistema hoje acaba dificultando muito a vida deles e não permite que eles sejam professores melhores, sabe? Mas ainda assim já são gigantes. Porque com tudo ainda assim, eles estão lá dentro. Então, eu sempre tento mostrar esse lugar para eles. E ser grata por essa troca que a gente tem também. Então, hoje eu chego nas escolas, a abertura é completamente diferente. Eles entendem o respeito que eu tenho por eles e eles entendem que eu tô ali para somar. Que eu sei que é difícil. E eu sei que sim, quando eu chego lá, eu acesso, né, os alunos de forma diferente, porque eu chego diferente. Eu tenho tempo para isso, né? Para pesquisar, para aprender novos toques, novas histórias. E eles não têm, né? Porque já também, inclusive, tem muita coisa que já chega ali que eles têm que passar, que eles são obrigados a passarem. Então, assim, é uma troca hoje muito bonita, assim, que foi sendo construída e dentro, principalmente, das escolas da rede pública, assim. Esse ano também eu tive a oportunidade de participar de um evento que a Secretaria de Educação fez, no início do ano, que foi receber
todos os professores e professoras da rede pública, né, os diretores, e esse evento foi no centro de convenções, e eu falei na época para as pessoas, né, da área, assim, dos políticos e tudo mais, que eles não tinham dimensão do tanto que significava para mim estar naquele momento, né, assim, porque muitos deles, inclusive, não conheciam e não sabiam de toda a minha trajetória, né, e aí, que eu fui lá, que eu terminei a apresentação, os professores vinham, muitos deles vieram chorando, professores que me ensinaram a ler, que a primeira vez que eu dancei não tinha era o ginásio ainda, né? Não era o centro de convenções, que eu fui dançar músicas populares, assim, por causa de uma professora, a Miriam, de educação física. Ela tava nesse dia, a gente tirou foto nesse dia. E ela até falou que ela tem alguns vídeos dessa época, tô atrás dela pra conseguir. Mas, assim, eles chegavam chorando. E eu me emocionei muito nesse dia, porque também, se o Baú existe, é por causa da escola pública de Mariana. Porque eu ia muito na escola do Dom Luciano, antes de criar o Baú, porque a minha irmã estava estudando lá, e as professoras sempre chamaram para ir na festa da família. Ai, nossa, sua irmã é bailarina, você também é, você não pode vir um dia, não. Aí fui um dia com ela e eles pediram para eu contar uma história. Foi a primeira vez que eu contei a história. Despretensiosamente, sempre declamei muito. Para fazer apresentações assim, declamar, decorar, sempre fiz. Mas contar a história, não. E aí fiz esse processo, aí participei de um curso, aí foi um curso de preparação. E aí foi quando, de fato, no final a gente tinha que criar um projeto artístico-cultural, um projeto chamado Futuro do Rio Doce Somos Nós. E aí os meninos que eram os nossos tutores, que né, andavam com a gente, conversavam com a gente, eles falavam assim, cara, por que você não faz um projeto sozinha, seu, assim, de contação de história? Eu assim, eu não sei contar história, não tenho conhecimento para isso. E nessa época tinha muito desse lugar que até o balé assim, muito me trouxe, que os conhecimentos válidos, né? E muitas pessoas sempre falavam, conhecimento válido é aquele que vem da academia, né? Então, assim, se você não formou academicamente, você não tem conhecimento. Um grande equívoco. É? E aí, só que eu vim muito nesse lugar. E eu ficava assim, como que eu vou contar a história? Eu não posso. Como é que eu vou trabalhar com isso, vender uma contação de história se eu não sou formada, não sei o quê? Então, eu demorei muito a aceitar. Inclusive, quando começaram a me chamar muito de griot, eu não aceitava. Porque eu falei assim, gente, mas não tem conhecimento e tudo mais. E aí, fui chegando nesse lugar de entender que não é a única forma de conhecimento. Não finalizei o curso acadêmico. Não tenho vontade de voltar. Valorizo muito. Mas eu tenho muita dificuldade, inclusive, de estudar nesse meio acadêmico. Por isso também que eu não quero voltar. Porque eu, Ingrid, tive muita dificuldade de acessar esses conhecimentos lá. Muita gente também pergunta, mas então, aonde que você, né, embasa tudo que você faz? Na cultura popular. Então, a forma como eu trato os meus alunos, a metodologia que eu escolho para fazer, é através da brincadeira. A maioria das minhas aulas são brincando para tudo. Tudo é na base da brincadeira, né? Então, eu ensino muito através da brincadeira, que é uma coisa que eu fui descobrindo que é possível, através de vários pequenos cursos que eu fui fazendo. Bebo muito da história do Instituto Brincante que a gente tem aqui no Brasil. É por isso que você se intitula de brincante. Sim, quando eu fiz um curso com a Iris Harry de Belo Horizonte. E aí, o nome do curso é Profissão Brincante. Consegui, na época, Esse foi na época da pandemia. Aí foi um curso eu ganhei uma bolsa de estudos. E aí, com essa bolsa de estudos, paguei, inclusive, tanto no Instituto Brincante, a aula com Antônio Meira, que era aula de danças populares. Aí a gente pegou mais ali coco de roda, caboclinho e boi, né? As danças de boi, assim, que a gente pegou mais. E com a Iris Held se chama mesmo o curso que ela dá de profissão brincante. Ela ensina você a ser recreador. Me ensinava a trabalhar em festa de aniversário. Que foi também uma das coisas que eu fiz muito no início do baú. E muitas vezes ia sozinha. Pegava ali festa de aniversário com Meu Deus! Era. E aí sozinha e fazia as brincadeiras, que era sobre essa movimentação, de fazer brincadeira em festa. A pintura facial, eu já fazia pintura em tecido. Inclusive, que uma pessoa da minha comunidade, a Augusta, mas a família dela, Maria, na época de adolescência, me pagaram cursos para eu fazer de pintura em tecido. Então, eu fazia pintura em tecido e vendia pano de prato. O primeiro trabalho que eu tive foi vendendo pano de prato, porque uma pessoa da minha comunidade, da igreja católica que eu participava, queria me incentivar. Sempre viram muito mesmo, né? E aí, eu já sabia, então, pintar. Né? Fiz um curso ali com ela para aprender a pintar só no rosto. Mas tinha muita possibilidade. Faço muito desenho à mão livre também. Por isso, por essa facilidade que me foi dada por esse curso. Sim. E aí,
Fiz esse curso, e nesse curso ela trouxe esse lugar do brincante. Ela que começou sempre a me chamar e de trabalhar muito esse brincante mesmo. E aí, quando você pega na cultura popular brasileira, os brincantes são os mantenedores da cultura. Então, se você vai pegar alguém que dança o caboclinho, você chama ele de brincante, né? Ou nos folguedos também que a gente tem ali, o próprio boi, né? Quem fica embaixo do boi a gente chama de miolo do boi. Às vezes tem algumas alterações, assim. Mas todas as pessoas que trabalham nesse lugar, né, de manifestações populares, assim, que nasceram dentro do Brasil, folias, né, de reis também, o próprio congado, às vezes em alguns lugares é denominado de brincante, né, esses seres que vão para as ruas para, através da dança, da música, do canto, brincar. Né? Em algumas situações tem questões religiosas também que são envolvidas, mas esse nome vem, de fato, mesmo da cultura popular. Entendi. E aí eu fui acessar isso nesse curso com ela. Aí eu já fazia muita coisa, mas eu nunca tinha pensado nesse nome. Não se denominava dessa maneira, né? E aí, desde então, passei a chamar de brincantes. E por que também? Se a gente pega as recreações que a gente faz no baú, não são recreações como, por exemplo, uma pessoa que fez academia, que fez uma educação física, por exemplo, vai fazer uma recreação ali, né, com brincadeiras que eles aprendem dentro do meio acadêmico, né? Sim. Então, tem coisas... É diferente, né? Então, assim, as crianças vão se divertir, as crianças vão brincar e tudo mais, mas eles trabalham jogos, de certa forma. Sim. E aí, inclusive, às vezes, dependendo do curso, né, às vezes até divide jogos de cooperação, jogos de competição. E acessa lugares diferentes da criança, né? É diferente. Então, assim, é isso. Aí, por isso que eu parei de chamar de recreadores, porque quando você vai pegar o baú, uma brincadeira que o baú é muito conhecido hoje por levar, né, nas festas, é o pique-pega do boi. E o pique-pega do boi é um boi de bambolê, que inclusive está em Passagem de Mariana. Porque o último aniversário foi muito engraçado, uma criança de 2 anos, o Lucas. Ele ficou apaixonado com o boi, e aí ele ficou com o boi pra ele. Mas esse, assim, ele tem a essência, né? Ele participa muito a família dele, né? São pessoas do Bloco Buqueirão, lá de Passagem. Nossa, tem toda essa então vivência contato com o boi. E aí legal. ele tinha medo do boi até então. Mas aí, quando veio esse boizinho, que é o boi do bambolê, que tem a carinha do boi, né? E um bambolezinho assim, a criança entra dentro do bambolê e sai tentando pegar as outras. Só que também tem uma movimentação que a gente faz. O boi primeiro tem que dançar. Enquanto o boi dança, as crianças ficam do lado contrário cantando pro boi. E aí, como a gente não tem, assim, a cultura aqui de ter toadas de boi, aí eu sempre primeiro ensino as crianças cantam a música que eles conhecem de boi. E aqui a mais famosa é o Boi da Cara Preta. Sim. E aí eu mantenho, não tiro, inclusive mesmo ela tendo, assim, muitas questões hoje para muitas pessoas. Sim. Eu mantenho porque tá aí, né? É o que acessa as crianças. E aí eles cantam. E aí depois, às vezes, tipo assim, na quinta vez que a gente vai fazendo, eu falo assim, gente, agora... E aí as crianças conseguem cantar e chamar o boi pra brincar e tudo mais mesmo, e ficam felizes ali, vão batendo palma e canta 2 vezes. Aí depois chama, boi, o boi sai correndo pra pegar. E aí, fora disso, depois, tipo, na quinta vez, eu falo assim, gente, agora eu vou ensinar uma outra música de boi pra vocês. Só que essa música de boi, ela é diferente, que vocês conhecem só uma, né? Eu vou ensinar pelo menos uma outra pra vocês. E aí eu começo a introduzir novas músicas, sem também desconhecer aquilo que querendo ou não tava aí, que é o que me permite acessar, né? Mas aí, aos poucos, eu vou introduzindo novas músicas. Aí eu trago uma música que é do Ponto BR, que é uma música que eu cantei junto com a Mamaie, com a Nicole, num show que a gente fez na comunidade de Santo Antônio, quando a gente batizou o Boi das Flores. A gente deu nome pro boi que eu tenho. Esse boi ele foi feito em 2019, mas ele recebeu o nome em 2023. Então, porque aí também ele já estava, de fato, morando mesmo lá no bairro Santo Antônio e tudo, e estava começando a ter esse vínculo de sair em época de Natal, porque, né, 23 de dezembro que ele recebeu o nome dele. E aí eu tento trazer também essa ligação dele com as folias, né, porque tem lugares no Brasil que o boi também sai em épocas de folia e épocas de Santo Antônio. E aí, então, assim, épocas que eu gosto de levar o boi pra sair, e a comunidade tem aceitado, né? Então, a gente leva, às vezes, pra sair no Natal e na festa de Santo Antônio também. Já tem 2 anos que ele sai na festa de Santo Antônio e as crianças me deixando doida, querendo ver o boi. Esse ano, e eu ajudo muito também ainda na festa. Eu não sou mais aquela católica tão assídua, mas eu tenho muita gratidão, e então, assim, né, e devoção também muito grande a Santo Antônio. Então, eu continuo ajudando a comunidade, que são pessoas que fazem muito parte da minha vida ainda hoje. Mas aí a gente faz essa movimentação. E aí eu vou trazendo de pouquinho em pouquinho, né, essas músicas novas. E aí do Ponto BR é essa, que fala, inclusive, na música, tem uma parte que fala assim, o São João, o São Gonçalo.
o meu São Pedro, Chaveiro de Cristo Real. Então, traz também essa ligação das comunidades são próximas, né? Santo Antônio, São Gonçalo, São Pedro. Sim. Que eu tenho ligações também, né, com essas comunidades, né, ao longo dos anos. São Pedro tem tido mais nos últimos 2 anos, porque a gente participa da festa que a Maria faz lá no São Pedro, no Dia das Crianças, né, dia 12. Então, tem 2 anos que a gente faz essa movimentação. E aí é um pouco disso, assim. E outra coisa também que a gente tem tido sobre essa manifestação, que tem sido muito abraçado pela comunidade e por mim desde muito tempo. Eu comecei a contar a história do boi com um boizinho de rolo de papel higiênico. Olha. E eu ia para as escolas. Fui contar a história várias vezes no Cabanas, na praia mesmo, em várias escolas públicas, mas com um rolinho de papel higiênico. E aí, só quando foi fazer uma festa em 2019, na Festa da Panela, com a ajuda da Elaine, que me chamou para apresentar pela primeira vez num palco grandão, eu falei, gente, mas um boi de rolo de papel higiênico não dá. Num palco. Preciso de um novo. Eu preciso de um grande. Aí foi quando ele surgiu, né, ele grande. Mas sempre fui muito apaixonada pela manifestação, assim, do Bumba Meu Boi, né? Sim. E aí, poder trazer ela agora para fazer parte, né, da minha essência, do baú, assim, muito legal. E aí, agora tem as composições, né? A gente tem uma música hoje do boi, que eu fiz, que fala sobre o Boi das Flores, que ele recebeu o nome dele na época de Natal, lá no Santo Antônio, minha terra natal. Salve o Boi das Flores e o seu filho também, chamado Boi da Alegria pelas crianças de bem. E aí essa música eu consegui, inclusive, fazer o cortejo no Rio de Janeiro, na última apresentação que a gente fez. E aí, assim, chegar com essa música que fala do Santo Antônio, que fala da prainha, no final eu começo a gritar, é meu boi das flores, é meu boi da prainha. Então, mostrar, né, que dentro da prainha hoje existe também esse lugar dessa manifestação que está sendo abraçado pela comunidade, chegando também em outros lugares. Né? A gente levou também esse cortejo para Ouro Preto, então eu cantei também Ouro Preto na Festa da Primavera, a gente fez em Padre Viegas esse ano o Festival do Cuscuz, então a gente fez a folia do boi ali. Então é bem legal, assim, esse lugar. Antes da gente voltar um pouquinho pro baú, eu queria perguntar sobre essa questão da religiosidade que você comentou agora. Que você não é mais tão católica assídua, mas que tem um carinho. Vou tentar linkar um pouco com esse negócio de ser griot, né, que te deram esse título. Como que esse relacionamento para você, assim, de extrair o que é bom, né, das duas religiões, levar isso pro pessoal, pra sua arte, passar adiante para as crianças? Isso é uma das coisas mais lindas que eu tenho também, né? Porque, na verdade, eu bebi ali de 3 religiões, né? A evangélica, eu participei também um pouco, algumas vezes, tem um carinho enorme que vem da minha avó paterna. A minha avó Maria Dominga, porque todas as vezes que eu ia pro Bento, lá pro Bento Rodrigues, e aí na época de criança, então sempre é mais época de férias. O ano inteiro ali com a avó materna, férias ia pro Bento Rodrigues. A gente ia passar férias lá e tudo mais. E lá, eu não frequentava a igreja católica. Tanto que eu nunca, inclusive, entrei na igreja de São Bento. Porque a gente só ia junto com a minha avó, então assim, na barra da saia da avó, sempre tinha que obedecer ela. E aí, eu ia com ela pros cultos. Então, lá eu frequentava muitos cultos com ela. De vez em quando participava de escolinha dominical também lá, ou aqui, também na prainha, né? Participei muito. Então, todo amor e respeito, carinho também que eu tenho por essa religião vem disso. E tem até um vídeo de uma vez que uma pessoa, filha de uma das moradoras da minha comunidade também, rezadeira demais, vivia com terra sem na mão, rezando até o finalzinho da vida, Dona Efigênia. E ela tem uma filha que uma vez me pediu para eu fazer o reconto da história da Páscoa, do verdadeiro sentido da Páscoa. E eu fiz esse vídeo para ela, para que ela pudesse levar para a igreja, para o encontro dominical dela. E aí eu fiz o vídeo, ela levou para as crianças, ela ficou super feliz, deu que abraçado e tudo mais. E aí, a minha avó materna, né, sempre muito da igreja católica, quer dizer, não tanto também, mas com a vinda do meu avô Rafael, a gente começou a frequentar mais, o meu avô que deu essa puxada, assim, sabe? E a religião de matriz ficando nesse lugar escondido. Sim. E eu entendo a religião como um lugar, assim,
um lugar que permite com que a gente possa, às vezes, acessar coisas boas dentro da gente, né? Uhum. Ajuda a gente também a viver em harmonia no mundo. E cada um vai ter um onde você vai pulsar melhor ali. E aí, desde que você esteja vivendo coisas boas, né? Sendo uma pessoa boa Uhum. através daquilo que você está vivenciando, aí é bom, né? E como você acha que isso te puxa pra esse título de griot? Você acha que ele tem influência? Esse contato com Olha, essas religiões, assim, pra te trazer esse título? sim. A Igreja Católica não tanto. Nem a Uhum. Igreja Católica e nem a evangélica. Até porque também esse título, né, de griot, ele vem Sim. por causa de África, Sim. né? E aí, quando eu fui estudar muito também sobre esse lugar dos griots, né, que são os contadores de história, o que é, né, pelo menos do estudo que eu tive com a Nikemba. Eu fiz um curso uma vez sobre histórias para crianças negras, assim, com ela. E aí, nesse curso, ela falava muito sobre esse lugar dos griots, ou gelis também, gelissomos, são esses contadores de história. Gelis é quando é passado de geração em geração. Então, você Sim. nasceu na família como se fossem castas, né? Você Uhum. nasceu dentro da família de contadores de história, você vai ser um contador de história. Sim. Então, tem alguns lugares na África que são assim. E aí, esses contadores de história, antigamente, eles eram muito reverenciados lá porque eles eram responsáveis por saber a história do povo deles. Uhum. Então, por exemplo, se ia fazer um casamento, quem fazia os casamentos eram esses contadores de história, porque eles tinham que saber da história das duas famílias, porque também quando se casavam, nesses estudos que a gente fez, casavam-se as famílias. Então, você tinha que saber dos feitos de cada uma das famílias para juntar. Se ia falar do rei que estava chegando, tinha que saber de toda a ancestralidade, os feitos daquele rei dentro daquela comunidade. Então, ele é um guardião das histórias do povo dele e dos valores, Uhum. né? Daquilo que eles têm de melhor e também até do que tem de ruim, né? Sim. Para você não continuar errando como os seus vieram antes erraram. Uhum. Então, esse lugar de griot, esse nome vem por causa, né, desse acesso que eu comecei a ter maior à religião de matriz africana e esse contato, querendo ou não, com a África. Uhum. Então, daí que vem. E teve uma vez também que eu achei muito importante, quando veio um contador de história africano aqui, ele fez um espetáculo. E aí eu perguntei para ele se ele tinha uma dica para mim, enquanto contador de história, que é o François Bamba. Ele vem de Burkina Faso, cidade dos homens íntegros. Uhum. E aí eu perguntei para ele se ele tinha uma dica para mim, que estava começando a ser contadora de história e tudo. Ele disse assim, que disse que a parte mais importante da gente entender, se entender como contador de história, é que a gente que está contando história, a gente não sabe de tudo e a gente não é mais importante. Mais importante nesse ato de contar história é aquele que tem o poder da escuta. Porque ele é que vai dar valor àquilo que você está falando. Isso até não é nem só nesse lugar de contação de história na vida. Se a pessoa te dá um tempo dela ali, né, para te ouvir, para estar com você, se ela te dá a presença dela, ela te dá valor. Uhum. E na contação de história também, esse é o lugar. Então, também, todas as vezes que eu conto histórias, eu sempre sou muito grata por essas pessoas estarem dando valor às histórias que pulsam no meu coração. E as histórias que pulsam no meu coração hoje são muitas histórias também ligadas à África, né? Então, e por quê? Porque, sim, valorizam o povo negro. Uhum. Porque trazem valores para mim que são primordiais. Para eu ser uma pessoa melhor, para minha família estar melhor. Então, cada vez que eu escolho uma história, né? Também que é como que se escolhe um contador de história para contar uma história. Aquelas que batem no coração da gente. Se bateu no seu coração, você fala assim, essa eu consigo contar, e de fato é. Então, hoje, inclusive, para escolher as histórias, inclusive para apresentações. Você leu meu rascunho Sim. antes, eu tenho certeza. Eu tenho certeza. Sério? Por que eu quero a próxima? Como que você escolhe as suas histórias nas suas apresentações? É a que bate no coração. É, que bate É a no que coração. bate no coração mesmo. Porque se chegou no meu coração, se me fez vibrar diferente ali, eu consigo contar. E são histórias também que normalmente sempre me passam, de fato, né, valores que são importantes para mim, que eu tenho, como se diz, eu me relaciono, né, com todas essas histórias mesmo, fazem parte muitas vezes da minha vida. E eu escolho histórias que vão fortalecer, sim, a comunidade do povo negro, comunidade periférica, histórias que vão nos fazer ver novas possibilidades, inclusive de sair desses lugares ruins que a gente estava. Eu sempre li também muitos livros de autoajuda, né? Ou livros com esperança. Acho que mais do que autoajuda, livros que, inclusive, de histórias mesmo, de superação, porque eu queria ver como que o outro conseguiu superar tudo aquilo de ruim que tinha. Então, as histórias que eu escolho, normalmente, também são muito desse lugar, que me mantém nesse lugar sonhando e que eu acredito que esse nosso
pode ser que também para alguém vai ser esse sinal de esperança, esse sinal de possibilidade de ver um caminho diferente porque ela está vivenciando ali. Então, eu escolho, né, essas histórias nesse lugar. E hoje também tenho tido a oportunidade de, inclusive, às vezes, não trabalhar com empresas ou com pessoas que às vezes querem me contratar. Mas se me trazem histórias, porque também tem histórias que são pedidas, né? Sim. O evento vai acontecer, a pessoa fala assim, meu evento é assim, assim, assado, eu quero uma história assim. Você tem? E aí eu falo se eu tenho ou não. Ou às vezes a pessoa escolhe a história mesmo, em si eu tento recomendar ela. E se essa história não bate bem com os valores que eu tenho, eu nego trabalho. Isso é maravilhoso. Nego trabalho. E, por exemplo, teve uma vez que eu neguei porque a empresa achou que a história que eu escolhi era uma história um pouquinho ruim, porque ela tinha um final triste, que é a história da Árvore Generosa, e era para um evento de... Como é que fala, gente? Do meio ambiente. E a Árvore Generosa, do Shel Silverstein, diz que a árvore deu tudo pro menino para que ele pudesse ser feliz com ela, enfim. Só que no final, o menino vai pegando tudo dela. Aí um dia ele falou assim, hoje eu não posso ficar com você mais, não posso brincar e ser feliz com você porque eu preciso trabalhar. Aí ela dá as frutas. Ele vai lá e vende as frutas. Aí depois ele volta, nossa, árvore, eu queria brincar com você hoje, mas hoje não posso, eu preciso estudar, preciso ir pra fora. Então pega o meu galho e faz um barco, vai estudar fora. Aí ele vai estudar e volta. Agora eu não posso mais que eu tenho que ter família, preciso de uma casa. Então pega os meus galhos que ainda tem, faz um telhado pra sua casa. Vai chegando no ponto que ele tira tudo. E no final só sobra um toco. E aí ele chega de novo, velhinho já, no final da vida. Fala assim, nossa, árvore, também hoje eu não posso ficar mais pra brincar com você. Já tô velho. Aí a árvore fala assim, nossa, menino, mas eu nem tenho muita coisa também pra você. Eu não tenho nem frutos. Aí tá assim, mas se você tivesse também, eu não tenho nem dentes mais, árvore, pra poder comer dos seus frutos. Aí ele fica triste, fala assim, a única coisa que eu queria ter era um lugar pra sentar e descansar. E a árvore que só tinha agora um toquinho, se enche de vida mais uma vez. E fala, menino, isso eu posso fazer por você. Isso eu posso. Eu ainda sou um toco. Então você pode sentar e se descansar. Ai, que lindo. Eu não achei triste, não. Achei bonito. Mas a empresa achou que traria um lugar de uma tristeza, assim, para as pessoas. Eu falei assim, mas tem sim, porque a gente tem que entender que a gente faz isso ao longo da vida. A gente tira tudo da natureza, né? E não dá nada em troca. Se eu tivesse guardado uma daquelas frutas para tirar a semente e plantar uma outra árvore, ele teria, né? Feito essa roda girar, mas não, ele só buscou. E aí eu falei com eles, eu falei assim, então, chamem outra pessoa. Porque se vocês não querem essa história... Eu também não vou querer outra. Valores, os nossos valores. Poderia ter outra, mas eu já entendi ali que os valores não eram os mesmos. E pra mim não tem como falar do meio ambiente se a gente não trazer essa conscientização. Então aí eu tive a certeza que eu não podia trabalhar com essa empresa nesse formato, nesse ambiente. Fizemos outros trabalhos depois? Fizemos. Mas esse não. Esse em específico o coração não bateu. Esse não. Então é isso. E aí hoje também tem muitas histórias. A gente tem, né, uma cartela de histórias que é oralmente passada, né? E tem também as histórias que a gente traz muito dos livros, né? Eu gosto muito de incentivar as crianças e aos adultos também a ler. Então, a gente trabalha muito também com as histórias que saem do livro. Uma das histórias que eu mais contei, tipo, acho que foi a segunda história, talvez, que eu tenha contado desde que o baú começou. É a história do caso do bolinho fofo. Da Tatiana Belink. Essa história tem ficado famosíssima, assim, eu conto muito, as crianças adoram muito que eu conte. Essa é uma que vem de livro, tem Oiá também, a menina que conquistou os ventos, que traz ali a menção, né, tanto ao povo iorubá, né, a história africana, enfim, mas também traz esse lugar da religiosidade também, de forma ainda sutil, e do sincretismo, porque no final fala, né, que dependendo da religião que ela é invocada até o dia de hoje, né, Oiá, Yansan ou Santa Bárbara. Então o livro traz isso de uma forma muito bonita também no final. E é isso, assim que eu escolho essas histórias. Mas gosto de contar principalmente aquelas que não eram contadas. Esse ano, por exemplo, na Festa da Primavera, a gente contou a história dos Ibejes. Contei a história de Taiwo e Querinde. Foi muito legal e eu achei que pudesse ter alguma restrição dos eventos que foram contratados, por ser uma história de ligação completa ali com matriz, né, de religião de matriz africana, e não teve. E todo mundo viu com muita leveza e com muita alegria, assim, esse lugar disso que, inclusive, eles trazem, né, os beijos, assim, que são crianças que mostraram na história deles que, tem situações que para ganhar do mais forte, que no caso eles estavam ali ganhando de Exu, porque eles enganaram o Exu, para Exu parar de comer a comida do pai deles.
Uhum. E aí o pai dele disse assim, como que vocês, duas crianças, vão enganar Exu? O maior dançarino, o mais alegre de todos e o mais brincalhão de todos, que inclusive faz essa arte danada de comer a minha comida todinho, o amalá todinho, só pra fazer raiva em mim. Vocês vão ganhar dele? Aí as crianças pegavam assim, a gente ganha, pai, sabe por quê? Tem lugares e situações que os adultos não conseguem mais acessar porque vocês estão já rígidos. Tem lugares que só as crianças acessam. Porque a gente vem aqui, ó, falando assim, tô brincando. E eles enganam a Exu. Que legal, cara. E aí, isso acho que dá pra puxar, assim, como que você vê a importância da recreação e da contação de histórias na hora do desenvolvimento dessas crianças? Vocês acham que consegue deixar elas mais soltas conforme o crescimento, para não serem pessoas rígidas? Sim. Muito. Porque, inclusive, é isso. A gente vai chegando nessa fase adulta, a gente vai ficando rígido por causa de tudo que vai verdade. acontecendo mesmo, né? Uhum. Assim, e através das histórias a gente consegue trabalhar, por exemplo, sensações, medos, por exemplo. Nossa, gente, eu contei uma história da Yara na época do folclore esse ano. Em agosto, eu contei no Doce Infância. Foi incrível contar essa história. E aí, a história, né, mais original, assim, da Yara, fala da questão do ciúme dos irmãos, que aí os irmãos, né, nas histórias mais tradicionais ali, ligados, né, aos povos indígenas, eles ficam com ciúmes e eles querem matar ela, né? E aí eu falei assim, como é que eu vou contar essa história agora para as crianças? Né? Fala assim, os irmãos queriam matar ela. Porque tinha ciúmes do amor do pai, né? Porque o pai gostava muito dela, e aí os outros irmãos tinham ciúmes. E aí eu peguei e fiquei pensando muito, falei assim, bom, matar eles não vão matar, então eles vão cavar um buraco e vão prender ela lá dentro, porque assim ela vai ficar presa e aí eles vão ter o pai só pra eles. Como eu vou falar isso para as crianças? As criancinhas de 4, 5, 6 anos, eles, nossa, mas eles são muito invejosos. Eles têm que entender que quando o irmão é mais novo, o pai fica mais tempo com o irmão mais novo porque ele é mais frágil, né? Ele não consegue fazer nada. Demonstrar um amor e... E assim, essas crianças normalmente passam por isso nessa faixa também de idade. Porque normalmente é sempre isso, né? Tá chegando às vezes uns 4 anos, é quando às vezes os pais estão arrumando um irmão. Outro filho, Então a gente, inclusive, consegue trabalhar esse lugar. Nossa, invejoso. E aí eu só como tentaram resolver, prendeu a irmã. O pai ficou bravo, pegou eles, jogou eles no rio e deixou eles lá sentindo frio. Não, na verdade foi a Yara. Porque, não, minto. Aí eles não conseguiram jogar ela no buraco. Porque a Yara foi mais esperta. Aí ela chega lá, engana eles, e aí eles pegam e falam assim, mas não deu certo, ela não caiu no buraco. Aí quando eles chegam lá, eles caem dentro do buraco, ficam presos lá dentro. Aí quando ela chega e conta pro pai, o pai fica bravo também com a atitude dela, né? E aí ele resolve, ficou muito bravo, não resolveu, não pensou muito bem na hora, só pegou ela e jogou ela no rio. E deixou lá, você vai ficar sentindo frio até você falar onde seus irmãos estão. E aí ela fica brava, não vou contar, porque eles queriam me deixar presa. Então fica aquela briga ali, mas vai só virando uma bola de neve. E aí as crianças mesmo já foram trazendo a resposta. Eu falei assim, nossa, mas como poderia ter resolvido? E essas crianças assim, eles podiam ter conversado com o pai. Falar com o pai que pelo menos uma vez na semana ele podia ficar, porque é isso, as crianças já estão aprendendo a fazer certos combinados, né? Então, trabalhar essas histórias o tempo inteiro ali vai fortalecendo esse lugar, vai fortalecendo esses combinados, para que a gente consiga viver bem enquanto família, né? E esses combinados de convivência, então vai facilitando ali. E o lugar da brincadeira traz corpos muito mais disponíveis, né? E muito mais com jogo de cintura. Com mais mandinga para estar na vida. Porque é isso, um corpo que cresce, né, com histórias, com brincadeiras, afetivo, ele vai chegando no final da vida ali com uma certa mandinga, inclusive, para as coisas difíceis da vida, né? Porque a gente vai passar pelos momentos difíceis. Com certeza. Mas como que a gente vai tendo esse jogo de cintura? Então, eu acho que a cultura, você viver dentro desse meio, você chega na fase adulta como um ser humano, né, adulto ali mais feliz, sim. Porque ao longo da vida você foi vivendo vários momentos e sensações de alegria. Então, você chega lá muito mais, né, alegre, né? Diferente de outras pessoas que não têm acesso, né? Essa brincadeira, que estão ali fechados. Então, viram uma pessoa mais triste, mais fechada. E para você acessar aquela criança que está dentro de um adulto desse, nossa!
Demora. Tanto que eu nunca gostei muito de contar histórias para adultos. Eu tenho começado a contar mais histórias para adultos agora, sempre foi para crianças. A primeira vez que a gente teve esse ano, inclusive, a gente estreou com o primeiro espetáculo de contação de história, foi no Festival Gastronômico. Olha que legal. Foi inusitado porque chegou lá tinha um monte de criança. Só que o repertório que a Tia Ingrid estava contando, inclusive, falava muito sobre a cachaça. Nossa! Porque festival gastronômico, para trazer a questão da comida e tudo mais. Aí foi com a produtora Raíssa, ela me pediu um espetáculo, né, assim, que casasse com o festival gastronômico. A gente não imaginou que fossem aparecer tantas crianças, mas foi anunciado que era para o público adulto, não era para as crianças. Eu não sei várias vezes mesmo assim, as famílias levaram. Mas é um enredo também, de certa forma, ainda assim, tranquilo. As crianças não entenderam 100% de tudo, mas... Alguma coisinha tiraram. Mas foi inusitado. E tem uma parte final que aí trazia umas outras histórias, assim, foi bem legal. É um roteiro legal, assim. Mas foi a primeira vez. E aí eu tinha dificuldade de entender como que eu ia acessar esses adultos, porque os adultos estão o quê? Justamente, né? Rígidos, fechados, cheios de preconceitos também. Então, às vezes, pra eu chegar ali e contar uma história pra esse público adulto é difícil demais. Eu olhava e falava assim, o quê? Esse povo chato? Vai ficar aqui, ó, colocando 1001 coisas, né? E me ver de 1001 coisas. Então, assim, esse lugar também, né, deles me rotularem de muitas coisas, então traz uma insegurança pra gente enquanto artista. E eu ficava assim, como é que eu vou fazer isso? Só que vários adultos estavam pedindo já histórias também pra uma apresentação pra eles. Eu falei assim, não é possível, não vou conseguir. Aí eu lembrei de uma coisa que a minha professora, a Iris Harry, do Profissão Brincante, falava, que a infância é um terreno comum para todo mundo. Porque ou você está na fase da infância, ou se você foi adulto em qualquer fase da vida adulta, você já passou por esse território da infância. Então, de fato, né, a gente tem essa criança interior, né, tanto que tem muitas terapias que, inclusive, trabalham com isso, né, de curar a criança interior. E aí eu falei assim, bom, então aí que eu vou ser esses adultos chatos. Para que eles possam se abrir de uma forma diferente, né? E aceitar esse lugar de uma leveza, porque a história é isso. Então, assim, se eu consigo acessar essa criança, eu vou ter a abertura do adulto para ele ouvir histórias, ver o quanto que isso é gostoso para quem não teve esse convívio, né? Na infância ou mesmo também na fase adulta. Então, hoje eu tento acessar essas crianças interiores aí dos adultos e a gente está começando. Esse ano a gente teve só uma apresentação desse espetáculo, mas foi bem legal, assim. A recepção foi boa. Foi muito. Nossa, o pessoal tava bebendo e falou assim, essa aí eu gostei. Foi muito, muito divertido, assim. E aí acaba que são, para os adultos, como se fossem causos, né? Eles levam muito mais esse lugar dos causos do que das contações de história. E causa era uma coisa que acontecia mais antigamente, né? Hoje tem se perdido também. Então é bem legal, assim. Trabalhar com arte mexe muito no intrínseco, né? Nesse lugar de que mexe muito com uma parte muito profunda de cada um, tem alguma história que te marcou muito? Não uma história que você contou, mas que contando alguma coisa, aconteceu outra, que te devolveram, assim, sabe? Nossa... Eu acho que tem uma história, assim, que eu ouvi ela, e minha família sempre também falou muito desse lugar, assim, acho que de aproveitar a vida, sabe? Que a gente só vive uma vez, né? E a gente tem que aproveitar ao máximo, apesar de tudo, assim, a gente tem que aproveitar muito a vida. E aí eu sempre escutei muito, e depois chegou essa história, e eu até conto ela muito, fala do homem mais sábio, o homem mais rico, que já passou na Terra. E aí, eu quando ouvi essa história, eu tive 100% certeza que eu ficava assim, gente, eu quero ser a pessoa, continuar sendo essa pessoa. Eu tenho uma carta minha antiga que eu fiz para uma prima, sei lá, tinha uns 8 anos. Na carta, começando escrevendo, eu escrevi na carta que eu gostava muito dela, o nome dela é Juliana, de João Molevade. E falava assim na carta, assim, oi, prima Juliana, eu sei que você não me conhece, você deve lembrar de mim, mas eu queria dizer que eu gosto muito de você. E que o meu maior sonho na vida é conhecer as pessoas. Que lindo! Nossa! E aí eu achei essa carta faz um pouco tempo, assim, que eu acessei essa carta de novo, aí fica guardadinha lá.
E de fato, eu sempre vivenciei muito assim, sempre querendo muito conhecer as pessoas, conhecer as histórias das pessoas, então por isso eu sempre li muito e tudo mais. E quando chegou essa história, foi um reforço. E todas as vezes também que eu conto essa história do homem mais rápido, do homem mais rico, é um reforço para isso, de que a gente está aqui nesse mundo só de passagem. A gente não vai conseguir levar daqui as maiores riquezas, né? Que a gente consiga pegar com as mãos. As riquezas que a gente leva dessa vida são aquelas que cabem no lugar que a gente não consegue pegar, porque são as memórias que a gente leva no coração, na nossa memória. Esse é o maior tesouro que a gente pode levar. E aí essa história, que é um conto também, assim, de domínio público, né, assim, autor desconhecido, eu acredito que é onde eu sei, né, dessa história, conto ela muito, assim, e fala disso, né, e aí, às vezes eu tenho, e é um conto tão rapidinho, que às vezes eu conto ele em situações muito rápidas, eu contei no rancho, no restaurante coreano, porque um dia, assim, eu tava super bonita e tudo, bem arrumada, assim, com um turbante, e aí as pessoas estavam achando que eu era de fora, até quem era muito ali do rancho ficava assim, gente, mas que menina é essa? Tá começando a chegar assim, toda bonita, não sei o quê, parecendo muito africana, assim, e tal, às vezes achavam que eu não era daqui. E eu ficava assim, gente, eu nasci criado, meu pai vive bebendo cachaça aqui, batendo papo com você. Vocês provavelmente me viram crescer aqui dentro. E aí, só que era isso, era um lugar que eu não acessava, né, muito, assim. E aí, hoje eu acesso, e até pelo trabalho da Nubal me permite estar nesses lugares. E aí, nesse dia, tinha um grupo de pessoas de Florianópolis, se eu não me engano, Florianópolis. E aí, tava lá as mulheres, muitas senhoras. E aí, tinham pegado várias mesas, assim. Aí, na hora que eu passei, a primeira vez que fui no banheiro, todo mundo olhando. Aí, voltei, sentei e falei assim, oh, meu Deus, coisa ruim. Todo mundo olhando, eu fico pequena nesses momentos. Aí, na hora que eu fui passar a segunda vez de novo, que eu fui voltar, aí elas pegaram e falaram que eu tava muito bonita. E aí perguntaram de onde eu era, se eu era da cidade, eu falei assim, nasci e criada. E aí eu falei assim, olha, e elas me abençoando, foram tão gentis comigo, assim, falando da minha beleza e tudo mais, eu agradeci muito a elas e tudo. Eu falei assim, olha, então vamos fazer o seguinte, já que vocês foram tão gentis comigo, inclusive, né, de parar, porque a gente fala dessa rivalidade, às vezes, entre mulheres, né, e vocês pararam pra me elogiar. Então eu posso agradecer vocês também contando uma história? E aí eu conto essa história. E aí, no final, eu falei, né, desse lugar que a gente leva daqui, né, aquilo, os encontros, as memórias. E aí, eu falei com elas, assim, eu sou muito grata porque vocês me deram um ouro aqui nesse momento, que foi me permitir, vocês me pararem, falarem da minha beleza. Então, vocês me deram um presente muito valioso. Então, assim, é isso. Quero que vocês levem essa história com vocês, do mesmo jeito que eu vou levar para sempre esse momento que vocês estiveram aqui comigo no restaurante, que eu nem frequentava muito. Mas estou muito feliz de ter essa recepção de pessoas que estão passando pela minha cidade. Nossa, que E é lindo. isso. E é uma história realmente muito curtinha, que às vezes eu conto assim. Eu conto muito essa história. Já contei na UBSCar, no motorista. E às vezes tu me conta uma história rápida, já que você é uma contadora de história. É sempre essa. Ai, Todo que mundo se legal. emociona. Todas as vezes. Todas as vezes sai assim, reflexivo pra casa, de tipo, quanto tesouro que eu tô perdendo por causa da correria do trabalho, enfim. Então, essa é uma história que tem sido muito valiosa. Porque eu acredito nela, eu vivencio muito ela. Eu sou daquelas que param pra bater papo. Outro dia, semana retrasada, eu estive no Casa de Cultura, aqui de Mariana, do ladinho da Sé. E aí encontrei com o Rafael, de Moura Santos e tal. E aí fui conversar com ele, falar do livro do Lendas Marianenses. Tanto que esse livro me ajudou, e foi um livro que ele me deu na época, ele não comprou de mim. Mas hoje eu tô conseguindo, inclusive, lá comprar esse livro para levar para alguns espaços que Mariana não acessava. E que são lendas da nossa cidade, né? Escrito por um escritor da nossa cidade, né? Que fez aquela casa, inclusive. E aí nós ficamos lá um tempão batendo um papo. Ele disse assim, menina, você não mudou não, né? Você realmente tinha que ser contadora de história. 3 horas de relógio nós estamos aqui falando. Passou do meu horário de almoço, eu falei assim, não, Rafael, desculpa. Eu falei assim, não, mas tudo bem, eu fico feliz. Porque hoje ver uma jovem que se presta ao lugar de parar com um velho pra ficar aqui conversando, eu falei assim, meu querido, senhor, nós estamos falando de livro, de não sei o que, de arte. E aí tudo, e eu gosto muito mesmo de bater. Seja uma pessoa mais simples, uma pessoa também que tenha outros conhecimentos, eu gosto. Vamos falar de coisa muito valiosa agora, então, que foi seu projeto ir para o Rio de Janeiro. A gente já comentou aqui, né? Você falou rapidinho sobre isso. E quando a gente entrou em contato com você, você falou que você estava prestes a ir para o Rio de Janeiro, que foi a primeira vez que o Baú Recontando foi para fora do estado de Minas Gerais. Eu queria primeiro perguntar como que surgiu a oportunidade de levar o Baú Recontando para lá. Sim. E puxar a pergunta já de
Qual foi a sensação de ser recebida por eles? Sim. Você passou por 4 escolas, se não me engano. 4 escolas. Como que foi esse momento para você? Nossa, assim, essa oportunidade surgiu porque há um tempo atrás algumas pessoas começaram a comentar desse lugar de você valorizar, você festejar as suas conquistas. Né? E a gente não tem esse hábito de festejar as conquistas, principalmente, né, pessoas, né, negras ou de populações periféricas, que é o meu caso. Então, a gente não tem muito esse lugar. A gente vai passando ali, vai vivendo. Às vezes até acontece coisas boas, mas a gente não tem tempo. E aí, quando você também projeto social, às vezes você tá no caos ali do projeto social, você não comemora nada. E aí eu comecei a comemorar algumas situações, e principalmente no meu aniversário do baú. Então, quando eu voltei a morar também na comunidade de Santo Antônio, eu fiz 2 comemorações de aniversário já lá na comunidade. Fiz no ano passado, né, 2024, e esse ano também. Existe um escritor, né, que é do Rio de Janeiro, que é o Bruno Black. Ele é da comunidade do Fumacê, de Realengo. E ele já estava vindo para Ouro Preto e Mariana, fazendo alguns trabalhos, vendendo os livros dele aqui. E aí ele começou fazendo algumas parcerias e tudo mais, e chegou em mim por causa de um outro escritor, que é o Anderson Valfré, da Transver Poesias, que tem um projeto de poesia em garrafas recicláveis, que também já está no Brasil todo, esse projeto dele. E a gente se conheceu na faculdade, quando eu comecei a tentar fazer artes cênicas, eu saí da faculdade, ele continuou com o projeto dele, eu criei o baú, e a gente também se apoia muito. Aí o Anderson tá assim, Ingrid, já tem 10 anos da Transver, vai ter um documentário que vai sair, não sei o que, tudo, e eu queria muito que você fosse, até porque você participou, né, do projeto, algumas edições, você levou o evento uma vez para sua comunidade, seria muito legal se você pudesse ir. Mas eu sei que você é muito agarrada e tudo e tal, e eu sei que às vezes você não vai ir, vai deixar para ver o documentário depois. Mas mais importante é que eu quero que você conheça um escritor que faz um trabalho com poesia muito incrível e que vem de uma comunidade muito próxima como a sua. A realidade de vocês são muito próximas. E vocês dois precisam conhecer. Aí eu tô assim, gente, mas que você me tá arrumando? Mas enfim, aí calhou, eu fui trabalhar em Ouro Preto numa recreação. Quando eu voltei em Itabirito, na volta, eu falei assim, gente, é hoje. Acho que eu tô aqui na Praça Minas Gerais, mas vou lá. Cheguei lá, e aí de repente chega o escritor e tudo. E aí quando ele foi ler as poesias dele, calhou que ele ainda sentou na minha frente, no banco da frente, e ele gravando tudo. E de repente ele olhou pra trás assim, você segura o celular pra mim? Eu peguei o celular e comecei a gravar. E ele foi recitando os poemas. E eu ia chorando. Quase não usou o vídeo. As gravações até meio tremidas. Exatamente, tremidas, eu chorando. E a minha voz, no fundo, eu soluçando. E chorava, porque muitos dos poemas que ele falou nesse dia, todos, assim, era a minha realidade. Te tocaram, né? Muito, muito realmente a mesma realidade. E aí eu fiquei muito impactada pelo projeto dele, depois que conheci. Então ele faz saraus dentro das escolas, então ele tem uma movimentação que ele faz muito importante assim na comunidade dele, lá no Fumacê, inclusive também de fazer isso que eu faço, que é mostrar a parte boa do Fumacê, de Realengo como um todo. Sim. Através dos poemas ele tem um projeto que se chama Se Tens um Dom Seja. Então ele reúne poemas de alunos, e aí ele coloca tudo no livro e vai vendendo essas antologias. Cada antologia que ele vai criando, ele vai trazendo novos escritores de dentro da favela, e os livros vão se autopagando, para que ele consiga divulgando as vozes dessas pessoas na favela. Então, eu conheci Realengo através dos poemas, né? E aí tem um livro que ele fez também, específico mais da comunidade do Fumacê mesmo. Então, tinha uma moça lá da padaria, tinha um baiano lá, então tinha várias pessoas ali que eu fui lendo sobre essas pessoas, e o Bruno sempre ficava falando assim, Ingrid, sua arte é muito legal, as coisas que você faz, não sei o que, você tem que sair de Mariana, você tem que ir para outros lugares, você tem que vender sua arte em outros lugares. Eu ficava assim, tá louco, né? Eu saí de casa, nossa, de Mariana, ir para outro lugar. Não, eu já não aguento nem em Belo Horizonte, cidade grande, para viajar, eu vou parar no Rio de Janeiro. Nunca. E ele insistiu tanto, mas tanto. E aí eu ficava assim, não vou. Aí no ano passado ele veio, participou do aniversário do baú. A gente comemora sempre em março, que é dia 20, é o dia do contador de história. Então a gente faz uma programação ali de 3 a 4 dias. E a gente faz apresentações nas escolas, a gente faz sarau na porta da minha casa, lá na praia mesmo. Esse ano a gente fez uma movimentação, esse foi fazer um encontro de contadores de história. Então a gente teve alguns contadores de história de Ouro Preto que vieram participar com a gente, o Marcelinho Chibiu, a Olivia Coelho também, que vieram participar, o Gabriel Cafuso, a Olivia, inclusive, né, trabalha muito também assim, com o baú. E aí a gente fez esses 2 anos de aniversário. E nos 2 anos o Bruno já estava aqui em março.
Então, ele participou com a gente. No ano passado, ele participou do sarau, ele vendeu os livros, ele conversou com a comunidade, esteve lá, então ele teve esse momento também de cantar, que ele quando canta assim, nossa, ele canta, gente, é uma coisa de louco. E aí, fez o povo rir também com alguns poemas que ele tem de duplo sentido. Mas aí, depois disso, esse ano, ele veio e participou na escola. Fez 4 apresentações. Perfeito. Aí ele começou a me chamar mais ainda. Falou assim, vai lá, pra você fazer a mesma movimentação que eu faço aí, você faz lá, eu vou fazer, vou te receber, você vai levar apresentação para as escolas. E queria muito, inclusive, que eu fizesse um livro. Eu até tenho o livro, mas a gente não conseguiu ainda divulgar esse livro. Perfeito. Mas aí ele foi me chamando, então, assim, veio por ele, assim. Aí esse ano ele realmente falou assim, Jó, já tem as escolas, agora é só você falar quando você vem. E aí eu escolhi, inclusive, nessa semana da Consciência Negra, porque era uma possibilidade de estar no Rio de Janeiro, fazer essas representações e também beber de movimentos que talvez pudessem estar acontecendo lá na cidade nessa época. Então, aproveitei também a viagem para isso. E assim, ser recebida numa comunidade de favela, né, foi muito importante. E as histórias que eu contei Oiá, né, que as crianças amaram também, e esse lugar, né, de apoiar também a própria Semana da Consciência Negra, levando uma história que fala sobre a África e tudo mais. Então, assim, eu fortaleço sempre, todas as vezes, essa semana que as crianças estão vivenciando da escola, os estudos deles, então eles têm um material extra através dessas histórias. E de ouvir também histórias de príncipes, rainhas, princesas, pessoas que têm poderes, né? Que vêm do povo africano. Então, assim, é um outro imaginário para eles que eles não tinham. Sim. Né? Então, assim, é muito legal fazer essa troca. E a história de Chico Rei, que eu contei também, essa eu contei em 3 escolas diferentes. Cada uma foi uma recepção diferente, mas todas muito importantes, nesse lugar de que eles entenderem esse lugar, né, dos negros que chegaram de África, nas cidades portuárias, como a cidade deles, e depois vieram para cá. E o que acontece com esses negros depois que vieram para dentro do Brasil, né, que vieram para as minas e tudo mais? Então, assim, eles vêm material didático de livro. Então, eles não sabem exatamente tudo o que aconteceu. Sim. E aí, contar a história de um negro que veio pra cá, que estava na mina, né, mas que não deixou de ser rei, mesmo quando ele chegou lá nessas cidades portuárias, e eles entenderam também esse lugar, né, do nome. Aí, chegou aqui, Galanga recebeu outro nome. Ele deixou de ser Galanga, porque eles batizaram ele, passou a ser chamado de Francisco, depois ainda abreviou mais ainda, ficou só Chico, mas eles colocarem esse nome dele, não fez ele esquecer a história dele. Ele chegou aqui porque ele sabia como achar ouro nas minas e tudo mais, mas ele chegou aqui ainda assim com o povo dele, com a vida dele, com tudo dele. Então, ele começa a movimentação para se libertar e libertar os seus. E as crianças ouvirem essa história, poxa, então esse cara que veio da África era um rei. Eles tentaram fazer isso para tirar a história dele, o nome dele, mas mesmo assim ele chegou lá, estava sofrendo horrores, e ele libertou a si e ainda os outros. E depois ele construiu uma igreja, e aí eles puderam cantar, eles puderam tocar, e aí falar do Moçambique. Então eles terem outras referências para estudar, inclusive, né, da nossa região. Então propaga também a história, né, do nosso povo e das possibilidades que a gente tem quando a gente descobre, poxa, eu sou descendente, né, desse rei, dessa rainha. E eles me olham agora desse jeito, né? Poxa. E até porque Sim. também, assim, eu tento libertar os meus nesse lugar também do baú enquanto empresa. E aí eles falaram assim, então você se inspirou nessa história para também fazer a diferença na sua comunidade, igual Galanga fez. Sim. Então, que legal. isso. Ingrid, a gente precisa chegar no final. Quero fazer uma última pergunta antes da gente encerrar. Foi muito legal conversar com você. E para fechar, eu quero só perguntar que marca que essa experiência deixa, tanto em você quanto no projeto. Olha, eu acho que é da importância de continuar mesmo fazendo, assim. Quer dizer, importância na certeza de que a gente está num caminho importante do que a gente está fazendo, né? Começou muito comigo, mas agora são várias outras pessoas que somam esse trabalho. Cada vez mais também eu tento mostrar para as pessoas que hoje não é mais só a tia Ingrid. Sim. Hoje a gente tem outros contadores de história no baú, a gente tem outras pessoas que fazem recreação. E todas essas pessoas, né, cada uma ali tem a sua vivência que é diferente da minha e tudo mais, mas todos também levam esses valores que são importantes, tanto para mim quanto para eles também. E o principal de valorizar, né, a nossa cultura, o nosso povo negro, os saberes que a gente tem.
E o quanto que isso realmente nos torna fortes e o quanto que isso continua nos libertando quando a gente se apoia, né, nesses nossos fazeres, né? Eu acho que é isso, assim. Perfeito. Ingrid, muito obrigada. É um prazer enorme conversar com você, conhecer um pouco mais perto você e esse projeto tão especial, tão bonito, que produz coisas tão lindas, mais de perto. Queria pedir para que você deixasse um convite para quem não conhece o Baú Recontando, para que possa conhecer. Fique à vontade. Se não me engano, a sua câmera é essa. Bom, é isso. Fica esse convite realmente para vocês conhecerem um pouquinho, né, do nosso trabalho através das redes sociais. A gente tem o Instagram, que é Baú Recontando. Vocês vão poder acessar por lá. Tem também um canal no YouTube, que vocês conseguem ver um pouquinho da nossa história. E também, assim, agradecer por esse espaço que vocês, né, me deram para falar um pouco do meu projeto, para falar da minha comunidade, da minha família, da minha história. Sigo muito grata. E é isso. Fica esse convite também para vocês, quem sabe, né, participarem dos eventos que a gente faz. A gente tem vários eventos que a gente vai fazendo aí ao longo dos anos. Março, por exemplo, a gente vai comemorar mais uma vez o aniversário do Baú. O Bruno Black já está com a agenda marcada, já vem, inclusive. Então, a gente tem essas movimentações, assim. É só acompanhar as nossas redes sociais também, que vocês vão ir acompanhando vários eventos que a gente vai fazer. E quem sabe, o mais breve possível, talvez ainda agora em dezembro, mas se não em dezembro, mas no ano que vem, a gente também vai ter a movimentação da Folia do Boi. Então, a gente vai fazer cortejos dentro da comunidade de Santo Antônio, que vão sair da capela até a comunidade. Então, assim, poder ir lá, brincar com o boi, brincar com a gente, vai ser sempre um prazer. E fora os cursos também, né? Que a gente também hoje oferta vários cursos, então, uma gama de possibilidades. Sinta-se à vontade para conhecer e para somar com a gente também nesse processo. Ingrid, mais uma vez, muito obrigada. E eu queria agradecer vocês que acompanharam a gente até aqui. Eu peço que vocês sigam a Agência Primaz nas nossas redes. A gente está no Instagram, estamos no TikTok, no WhatsApp e aqui no YouTube. Muito obrigada. E eu convido vocês para ficarem atentos e acompanharem a nossa próxima entrevista Primaz na semana que vem. Obrigada.